futebol, man. Ela olhou, eu também. Olha o que mandaram, eu separei, eu printei. Olá, Brunet. Você tão inteligente vai receber o cara todo tatuado? que tem É a bom ver? demais, bom demais. Não, tem outro, peraí que tem outro. Todo tatuado, ou seja, se é tatuado, tem algum problema. Vamos falar sobre suas tatuagens. Que isso? Nunca pensei que você fosse receber um cara desse. O que você fez? Você participou de algum crime alguma vez? Nunca, Não? nada. Não, então não entendi. Um cara desse o quê? Então, assim, eu tô querendo entender a mente das pessoas porque meu trabalho é ajudar o ser humano a se desenvolver. E às vezes o problema das pessoas é a ignorância, Daniel. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque o preconceito e tal vem tudo da ignorância. O que você acha disso? Bom, Já começamos forte, hein? Do nada, hein? eu gosto assim. Acaba que as pessoas se prendem a uma linhagem apenas de raciocínio, a um nicho específico, e elas não se propõem a estudar novos assuntos, novas culturas, novas pessoas. Eu entendo isso porque hoje, graças a Deus, meu trabalho me levou pro mundo todo. Graças a Deus, com a música eu consegui tirar minha mãe do trabalho, meu pai do trabalho, eu consegui mudar a vida da minha família inteira. E indo lá fora, eu conheci novas culturas, vi como as pessoas se falam, como as pessoas se vestem. E isso me ajuda muito a entender como as pessoas me enxergam também. Minha mãe, eu fui fazer uma turnê em Portugal faz uma semana. E a minha mãe chamou um rapaz no restaurante de moço. Falou, moço, tem tal coisa? Moço, como se fosse aqui. O cara achou isso cúmulo. Tratou minha mãe super mal. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, viralizou na internet. E a minha mãe falando, tudo bem, mas eu não sabia que não podia chamar de moço. Lá no Brasil, o moço é tranquilo. Ele falou, mas você não tá no Brasil, você tá em Portugal. Aqui se chama de empregado. Aí ela falou, eu te chamar de empregado pra você me trazer um negócio, não consigo te chamar de empregado. E aquilo ali é engraçado, porque ele tá errado devido à grosseria dele. E ela não sabia que era a forma de se falar. Então é engraçado porque as pessoas me julgam devido à tatuagem ou por eu cantar funk. Se o funk fosse tão ruim assim, eu não tinha tanta bênção como eu tenho hoje. Eu não teria mudado a história da minha família, eu não teria vencido a depressão, não teria vencido a crise de ansiedade, eu não teria vencido na vida com tudo que eu tenho hoje. Então todos os dias a gente tem que se submeter a se reconstruir para que a gente não se destrua, que a gente não destrua o próximo. Então isso acontece, se você quer usar preto, a vida é sua, você tem que usar preto. Se você quiser ter tatuagem, tá tudo bem. Se você não quiser, também tá tudo bem. Eu acho que quando a gente entende qual é o limite que cada um deve aceitar e seguir, tudo fica em paz. Então, tipo assim, porque ele tem tatuagem. Que tem alguma lei contra? Eu ligo tatuagem, opção sexual, política, time, qualquer tipo dessas coisas, só me incomoda a partir do momento em que faltam com respeito comigo. A partir do momento que não tem falta de respeito com a minha pessoa, você faz ou deixa de fazer, eu não tenho nada a ver com isso. Não, e só falando sobre o funk, a gente não tem problema nenhum com isso aqui, porque o Wesley, ele tinha um sonho de ser MC, ele tentou. O MC Lelei. Lembra da época do MC Lelei? Sim. Só que ele não conseguiu. Mas porque tinha o sonho de te conhecer. Falta de talento. Foi falta de Wesley, talento. vem dar um abraço no MC Daniel, que eu sei que era teu sonho. Que eu posso? Dá um abraço no cara ao vivo. Aí, ó. Não se empolga não, Wesley. Não. Ué, MC Lelei, tá? Por favor, não comentem isso nas redes sociais MC Lelei, que ele vai ficar chateado, porque ele tá querendo esquecer esse passado. Mas, olha só. Aí o abraço no cara tatuado foi diferente no de um cara com tatuagem? Foi. Não, assim, o seu foi carinhoso, eu senti, no fundo do meu coração. Entendeu? Mas o que eu acho interessante nas pessoas é o seguinte, vamos começar falando primeiro de ignorância, que você é um cara esclarecido, eu já gostei disso. Quando você não sabe alguma coisa, a filosofia grega antiga já dizia o seguinte, tudo que o homem não conhece, ele ataca. Então, tipo assim, eu não tenho tatuagem, então eu vou atacar quem tem. A filosofia grega antiga. Antiga. Antes de Cristo, inclusive. Entendeu? Antigo. Não, a filosofia grega, antiga, Aristóteles, etc., já dizia o seguinte, o homem não conhece, ele ataca. Então, tipo assim, eu não te conheço, cara, eu vou te atacar de alguma forma. Por alguma diferença que a gente tenha. Sim. Então, se você fosse acima do peso, eu ia falar, esse cara aí
acima do peso, cantando funk, nada a ver. Esse cara tinha que Ou seja, eu vou te atacar Se fosse muito magro, você também ia falar. Aí, se tem tatuagem, ataca. Agora, o que eu acho interessante é que a gente, por causa da ignorância, tá? Não é que todo mundo é assim, não. Mas alguns não conseguem olhar para os próprios erros. Então, adora apontar o dos outros. Como é que você abriu tua mente? Eu tenho essa curiosidade. Você veio da periferia, de Taboão da Serra. Você veio de uma situação um pouco mais delicada financeiramente do que você tem hoje. Como é que você abriu sua mente e por que as pessoas que cresceram contigo não abriram no nível que você abriu? Mentalidade. Primeiro vamos no porquê eu abri minha mente e aí depois a gente vai para outro assunto. Tá bom. Porque eu falo muito e a gente vai indo para vários assuntos. A primeira pergunta foi... Porque como você abriu a mente? Como é que foi o estalo? Como é que você decidiu entender mais das coisas do que as pessoas que conviveram contigo, que nasceram contigo? Porque você é um cara esclarecido. Hoje eu consigo falar de uma forma um pouco diferente. Essa pergunta, se fosse para um nicho específico de um público meu, eu falaria de uma forma, mas como é para um nicho específico do seu público, pra gente conseguir a mente de todo mundo, eu vou falar de uma outra forma. Quando... É engraçado, porque minha vida real mudou da água pro vinho, assim. Não posso dizer que foi da noite pro dia, mas quando mudou foi muito rápido. E aí o que acontece? Quando eu tava na favela e eu via algum cara com dinheiro passando com carro assim e tal, eu falava lá, Playboy. E eu não gostava dos Playboy. Boa. Não, Playboy não tem que andar com a gente. Playboy não tem que se misturar com Playboy. Só que hoje eu sou Playboy. Só que a vida inteira eu achava que o Playboy não tinha noção, o Playboy não tinha educação, o Playboy não era... Só que ele vivia uma realidade totalmente diferente da minha. Então, tipo assim, hoje eu moro num condomínio de casa luxuoso. E aí eu vejo as crianças brincando ali na rua, de bicicleta, de quadriciclo, assim. E eu fico olhando e penso, essa pessoa não tem a mínima noção do que tá acontecendo nesse exato horário, assim, a 1 quilômetro, a 100 metros daqui, tipo assim, ela não tem a mínima noção. E a culpa dela, e ela não tem culpa de não saber disso. As pessoas não falam sobre isso. Ao mesmo tempo que tem uma pessoa que tá... A desigualdade no Brasil é o que é mais difícil de lidar. Porque quem tem muito, quem tem pouco, tem pouco, quem tem mais ou menos, e aí ele tem que lutar pra sobreviver. Então a desigualdade hoje me assusta muito. Porque eu não tinha 20 reais na carteira 2 anos atrás. Eu queria ter 20 reais pra poder levar minha mãe no mercado pra comprar quilo de frango, pra fazer peito de frango desfiado, coxa de frango, frango com frango, pão com frango, arroz com frango, fricassê. E era sempre assim. Estrogonofe de frango. E tu, não, sempre. E aí eu não tinha 20 reais. Só que hoje eu posso... Eu fico até com vergonha de falar Não, mas aqui de pode. machucar alguém, sabe? Mas hoje eu posso pagar a faculdade de alguém, hoje eu posso pagar um aluguel, hoje eu posso reformar o banheiro das pessoas, posso dar cadeira de roda elétrica. E eu faço isso sem... Só que você entende, tipo assim, de 20 reais pra uma cadeira elétrica de 11, de 20, um aluguel, é desigual realmente. Então a nossa cabeça a gente tem que se abrir, a gente tem que se reconstruir realmente pra gente não nos destruirmos, não destruir as pessoas que a gente ama e não causar desgastes em relações humanas. Entendi, mas o que eu quero compreender é como é que você sai da favela, da periferia e pensa como tá pensando hoje. Alguma coisa aconteceu, você andou com um grupo de pessoas diferentes, Deus em que sentido? Foi mais ou menos assim. Igreja, Bíblia, sua mãe te ensinando? A minha mãe... As pessoas precisam saber a prática. Na prática foi o quê? Eu sei, minha família sempre foi de igreja, minha mãe sempre me ensinou desde criança. Tudo sobre a palavra, sobre Deus, sobre a Bíblia, minha avó é pastora. E a gente cresce aprendendo ali, mas eu ainda não tinha sentido o amor de Deus, o cuidado, sentido na pele, não tinha, sabe, sentido realmente. Tira a experiência. A experiência. E aí, mas eu sempre fui temente, e aí minha vida foi se desenvolvendo assim. Eu era um cara impulsivo, era um cara bravo, devido a situações da vida. Sempre fui muito imperativo. E aí, pra eu conseguir explicar isso que você tá perguntando, eu vou ter que ir um pouco mais a fundo na história. Bora, sem problema. Posso ir? Temos tempo.
Até 5 horas nós temos. Até 5h45 5h45, é uma margem tá, boa. Fechou. Depois eu vou pro meu jogo do Flamengo. O Flamengo vai ganhar de São Paulo. Aí, Profetizei. pode cortar na edição. Tô brincando. E aí eu jogava futebol, né? A vida inteira eu queria ser jogador de futebol. Aí teve uma época que eu quis ser baterista. Teve uma época que eu quis dançar. Outra época eu era... Sempre fui muito... A grandeza sempre teve na tua cabeça, é isso? Sim. E aí sempre fui um cara bem carismático. Um cara que sempre... consegui conquistar as pessoas com educação, foi o que me foi ensinado desde sempre, que pudesse faltar tudo, faltasse qualquer coisa em casa, não faltava amor, carinho e educação. Isso são leis da vida que me foi ensinado desde pequeno, que eu quero passar para meus filhos e que me tornaram o homem que eu sou hoje, de eu ter o que eu tenho hoje, eu ter princípio, ter valor, ter caráter, para isso que eu ligo, não para coisas superficiais. E aí... em 2018 ocorreu o falecimento do pai e da mãe do meu DJ, que hoje é meu DJ, do Felipe. E aí na terça, acho que foi na terça, o pai dele faleceu, a mãe dele ficou doente e ele falou, pô, eu acho que não vai acontecer nada com a minha mãe não, ela ficou doente, mas não vai acontecer nada não. Minha mãe vai ficar bem. E aí ocorreu do acidente da mãe dele também falecer. E aí eu fiquei muito triste com aquela situação. E ela disse que pra ele que a nossa amizade era muito valiosa, que ele devia valorizar isso, que ela via futuro na nossa amizade, que eu era uma pessoa do bem, gostava da minha mãe. E aí eu fui, uma semana depois disso, eu fui jantar na casa de um amigo meu. E aí hoje são meus 2 produtores e o meu DJ. E aí, quando eu fui abrir a geladeira, tinha uma manteiga e uma garrafa d'água. E aí quando eu me deparei com aquela situação, eu fechei a geladeira, sentei, apoiei na parede assim, olhei pra cara dos 3 e falei, rapaziada, assim não dá. A gente não nasceu pra isso. Não tem... Isso aqui não... Isso não passa pela minha cabeça saber que a gente tem... Que a gente tá crescendo e a gente não tem um dinheiro pra comprar uma comida que a gente come agora. E na geladeira do Vinícius tem uma garrafa d'água e uma manteiga. Infelizmente o pai e a mãe do... Neguinho é o apelido dele, tá? Vai que nem alguém já leva pro outro lado. É o pai e a mãe do Neguinho. Aconteceu o que aconteceu. A gente precisa dar um jeito nisso. E aí eles falaram, mas a gente vai fazer o quê? Eu falei, eu vou cantar. Só porque, mas como assim, do nada? Eu falei, eu preciso criar uma ideia pra tirar a gente da merda. Pra tirar minha família inteira, tirar vocês. Porque a gente sempre se prometeu a vida inteira que quem virasse jogador de futebol primeiro iria ajudar os outros. E aí eu vi que já tinha machucado o joelho, já não era mais viável, não tava mais no plano. E aí eu ingressei na música, aí comecei a querer fazer a aula de canto no YouTube. Sempre fui bom com palavras, sempre fui bom escrevendo. Então escrever música pra mim não é algo difícil. Falar não é difícil pra mim, expressar minhas opiniões não é difícil. Só um minuto, você acha que ter sido criado assim na igreja te ajudou nesse sentido? Porque ver música todo domingo, né? Você vê as pessoas fazendo, isso te ajudou mentalmente? A melodia vai entrando na cabeça, né? A combinação de palavras, de rimas, isso vai entrando de alguma forma, né? Eu tenho ouvido muito bom hoje. E eu acho que é a influência da igreja. De ter ouvido absoluto, assim, de ver uma nota que tá errada, mesmo sem nunca cobrança, tá vendo? A vida que eu falo. Pelo menos o telefone tem que pagar. Aí a Claro fica ligando no meio do podcast. Então, e aí é muito doido. Foi se desenvolvendo e dentro desse processo eu trabalhei de auxiliar de limpeza, trabalhei entregando panfleto, trabalhei divulgando loja, já fiz de tudo. Já trabalhei de palhaço em festa. Uma vida muito difícil. E há 3, 4 anos atrás, eu fui na igreja e eu não tinha uma relação muito boa com meu pai.
Porque... Teu pai de sangue. Meu pai de sangue, porque eu falei pra ele que quando eu estourasse na música, que um dia eu ia estourar na música e eu ia ganhar tanto dinheiro que um dia ele ia vir atrás de mim. Como é que é? Eu ia ganhar um caminhão de dinheiro. Eu falei, vou ganhar um caminhão de dinheiro, muito dinheiro, e você vai vir atrás de mim e pedir dinheiro um dia. Né? E eu não vou te dar, alguma coisa assim. Isso foi porque quando eu falei que eu ia cantar funk, obviamente, minha mãe é professora de escola pública. E meu pai é vendedor de carro, negão, na luta a vida inteira. Ele falou pra mim, você tá viajando. Você é filho de preto. Você é neto de preta. Você tem que correr 2 vezes mais. Tudo pra você vai ser difícil. Olha a idade que eu tenho. Olha a idade da sua mãe. A gente nunca conquistou nada. E você tá achando que você vai... Agora sim, porque nunca não viu, né? Não era... Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu mudei a realidade do funk, de como as pessoas enxergam o funk hoje. Né? Se fosse há 4 anos atrás, se você falasse que você ia atender o MC de funk, se você já recebe o ataque hoje, você ia receber muito mais. Só que hoje, graças a Deus, você tá recebendo o MC de funk que tá na Globo, que canta no Rock in Rio, que canta no... que é temente a Deus, que tem uma família cristã. Então, consegui mudar isso, mas na época não era assim. Então hoje, tipo, as crianças querem ser MC, querem ser igual o Daniel, porque o Daniel honra pai e mãe. Porque o Daniel hoje mudou muito, eu consegui mudar... Olhar como vem o funk hoje. Estou muito grato por isso. E aí ele falou, não, tá viajando. E aí deu esse papo. E aí eu sabia dentro do meu coração que eu podia chegar. Eu sabia que eu ia fazer de tudo pra isso virar. E aí eu fiquei sem falar com ele 3 anos. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Voltei a frequentar a igreja. Tava um pouco desviado, em balada, em rolê. Ficava na rua muito. E aí... Eu ia na igreja, eu sempre pedi uma confirmação pra Deus, assim. Eu tô buscando, eu tô querendo, o Senhor sabe que eu sou temente, o Senhor sabe que eu tenho fé, o Senhor sabe que eu não faço nada de errado. Eu queria uma luz, eu queria só que você me desse um indício que eu tô no caminho correto. E aí um belo dia eu fui na igreja. Eu ia todo domingo. Hoje eu não consigo ir mais à igreja porque é complicado eu ir à igreja, porque as pessoas ficam filmando, tirando foto, aí eu não consigo ter um momento meu com Deus. Então eu faço células toda semana, aonde quer que eu esteja. Se eu estiver no Brasil, fora do Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu faço uma célula em casa, levo um pastor. E aí eu fechei o olho e eu tava na Tabernáculo da Glória, pastor Anderson, te amo, você é o cara. E aí eu tava parado assim, orando, ouvindo um louvor. E dentro desse meio tempo todo, eu tive crise de ansiedade, tive depressão, quis tirar minha vida, não colhia nada do meu trabalho. Ficava muito triste de ver minha mãe saindo pra trabalhar, não conseguindo ajudar ela. Você já tava tentando ser sempre MC? Tentando de tudo. Tipo, tentando ser MC. Tentando que alguém gravasse uma voz minha, tentando fazer boas músicas, tentando, me esforçando, indo a pé, indo de Uber, indo de ônibus. E aí eu fui indo pra igreja. E aí, quando foi 2021, eu fui na igreja, o pastor, eu pedi a confirmação, o pastor veio até mim. Eu tava de olho fechado, ele tava no altar. Tava a igreja toda no momento de louvor. E eu tava assim. Do nada, eu olhei, o pastor tava no palco, eu fechei o olho, ele tava com a mão em mim assim. E aí ele falou, quem está falando aqui sou o seu Deus. Isso é muito forte. Então você acredita que Deus pode usar alguém pra falar contigo? Eu tenho certeza absoluta. Todos os dias ele faz isso o dia inteiro. Deus, os anjos são pessoas. Os anjos são pessoas, os anjos são animais. Isso eu não tenho dúvida alguma. O Espírito Santo vive em cada um de nós. Basta a gente permitir. A gente é a igreja, a gente é casa de Deus. O que sai da gente tem que exalar a bondade, porque a gente é Espírito Santo. E aí ele tocou em mim e falou, quem está falando contigo sou eu sou o seu Deus. Eu tenho muita coisa pra te falar. Meu orgulho, estou feliz com o seu processo, mas preciso te dizer algo. Você vai dar a casa com piscina que a sua mãe tanto te pede desde criança.
Você vai viajar o mundo com o seu trabalho. Ele não sabia que eu cantava. Você vai viajar o mundo com o seu trabalho. Você vai a todos os programas de televisão do Brasil. Você vai cantar nos maiores palcos do mundo. Você vai ter muito dinheiro. Só que isso só vai acontecer se você estiver 100% entregue a Deus. E aonde você for, você exaltar Ele, o nome dele, para que Ele cresça sobre todas as coisas e você diminua. E aonde você for, que você falar dele, Ele vai fazer questão de te mostrar a força dele, o amor que Ele tem pela sua vida. E Ele vai te dar toda a honra e glória que você merece. Contanto que você ande lado a lado com Ele. Entenda que terão momentos que vai ser muito difícil, sim, mas Ele não vai soltar sua mão, Ele vai estar com você. Você precisa ter fé, você precisa acreditar que Ele sabe tudo que está acontecendo. Desde o ventre da sua mãe Ele tem algo para você entregue. Vai vir um contrato para você agora. Você não deve assinar esse contrato agora, porque não vai ter mão de Deus dentro desse contrato. Mas tudo que você tem que fazer agora é acreditar e trabalhar e seguir firme, e principalmente honrar a sua família. E aí ele falou isso, eu chorei muito. E aí, após 2 anos, estou com o Thiago Brunet sentado a uma mesa. Eu já fui em todos os programas de televisão do Brasil. Eu viajei o mundo com o meu trabalho. Hoje eu canto nos maiores palcos do mundo. A palavra se cumpriu. Eu dei a casa com piscina que a minha mãe queria. Ele disse também que eu moraria numa mansão. Que essa primeira casa com piscina era obrigação minha que eu desse para minha mãe. E depois eu conquistaria a minha. Eu dei a casa pra minha mãe, onde ela queria. Hoje eu moro numa mansão. Então eu sou prova viva e testemunho de que Deus age. Ele promete, Ele cumpre e Ele faz. E hoje eu sei que o sucesso só vem se trabalhar e se realmente abdicar de milhares de coisas para que você consiga atingir o sucesso. E é engraçado porque a nossa vitória veio através de jejum também. É muito bom, eu tenho que falar sobre isso, porque é incrível como o jejum, na minha vida, na vida do meu empresário, na da minha mãe, da minha família, é sempre algo que dá muito certo. Não, e funciona de uma forma mágica, assim, é algo que chega a ser até engraçado. Você ia abordar o assunto sobre a pressão, sobre... Isso aqui pra mim é uma coisa até polêmica, porque... muita gente conquistou o sucesso que você está conquistando, né? Fez uma besteira muito grande no auge do sucesso. Vamos para alguns nomes aqui. Vou falar só de fora do Brasil para não criar polêmica aqui. Elvis Presley. Para quem não sabe, para quem não conhece a história dele, quando era pequeno foi criado na igreja, mas depois foi para um lado diferente, né? Abriu mão e tal. E acabou morrendo de overdose de remédio. Whitney Houston, uma das maiores cantoras pop da América, do mundo. Mesma coisa, era do coral da igreja, cresceu e tal, e tirou a própria vida numa banheira. Amy Winehouse, né? Era uma grande promessa do jazz. Aí foi overdose de drogas. E tantos outros. Porque a pessoa, quando conquista tudo que sonhou, aí depois começa a fazer besteira. Se não é contra a própria vida, é com a vida dos outros, né? Começa a estragar a vida dos outros. Eu sei que lidar com sucesso é muito mais difícil de lidar com fracasso. Eu já tive nas duas pontas, dentro da minha realidade, claro. Então, me explica por que tem gente que sucumbe ao sucesso e tem gente que usa o sucesso para ajudar outras pessoas. Falta de amor e carinho. E... De quem? De receber de alguém ou você dá? Receber. De receber. A vaidade e a soberba, eles precedem a queda. E naturalmente isso, quando vem tudo isso do mundo até você, naturalmente você se deslumbra. É muito difícil você não se deslumbrar. Por ser um exemplo, eu vou te dizer onde eu me deslumbrei, onde eu também passei por esse processo. Tive crise de ansiedade, tive depressão, nunca tive nada na minha vida, sempre a ovelha negra, o invisível, o burro, sem talento, feio, que nem ia ser nada. Mas são justamente as pessoas que Deus escolhe pra trabalhar, pra pegar, pra agir na vida dessas pessoas. E eu entendo que hoje Deus me fez superar essas áreas,
esses confrontos que eu tive na minha vida, justamente pra eu mostrar que eu venci junto dele, que é capaz de passar por cima disso. Ao lado, só com ele. Sem ele, não dá. Esquece. Muito difícil. Ninguém aguenta a pressão. Não né? dá. Todo mundo tem um vazio dentro do coração. Esse vazio se preenche de amor e carinho de Jesus Cristo. E é que é complicado porque tem gente que às vezes não tem ninguém pra dar amor e carinho. Ele vai Nem colocar alguém pra substituir esse amor. Isso. Ele vai colocar um amigo, uma amiga, uma Isso. tia, alguém que um pastor, algum intercessor, um líder, algum. Exatamente. Isso. E aí, bem assim. Aí. Quer que eu conte onde eu já me deslumbrei ou quer que eu conte a história? Eu quero que você conte onde você se deslumbrou e por que não surtou até hoje. De vez, assim. Pode ter dado uma surtadinha, mas de vez não, senão não estaria aqui. Então, no ano em que eu estourei, 2 anos atrás, eu perdi meu padrasto, que era uma pessoa que me amava muito, que tinha plena certeza de quem eu me tornaria hoje. Ele colocava isso na minha cabeça, plantava no meu coração. Mantenha próximo a você pessoas que soltam palavras de afirmação. Uhum. Pessoas que não soltam palavras de afirmação, que soltam palavras negativas, elimine da sua vida agora, imediatamente. É o que a gente chama de palavra profética na Bíblia. A pessoa está falando, você vai vencer, você vai terminar bem, isso aí vai passar, é isso. Você, e não é questão de tipo assim, superficial, aparência fora. É questão de dentro. Você vai vencer. Você é capaz. Você é bonito. Você é importante pra mim. Você é especial. Vai dar tudo certo. Fica bem. Fica com Deus. Obrigado por existir. Obrigado pela oportunidade. Quando a gente é grato no pouco, Deus honra a gente no muito. Então a gente tem que ser grato por estarmos respirando, grato por ter roupa, grato por ter internet, grato por estar enxergando. As pessoas não entendem isso. Quando as pessoas se comparam de uma forma inversa às outras. Em vez delas elas comparam tipo assim, o Daniel tem 4 carros e uma mansão. Não é isso que ela tem que ver. Isso aí eu corri atrás e conquistei. Isso aí é outra coisa. A pessoa tem que olhar pra outro lado. Tá bom, o Daniel tem 4 carros e tem a mansão lá, mas eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho internet. Tem gente que também não tem isso. Isso aí é coisa disso, daquilo. Sim. Ao contrário, quem tem pode dividir, né? Pode compartilhar. Claro. Né? E aí é o seguinte, ao invés das pessoas vêm tipo assim, construção de um prédio. O meu prédio tá desse tamanho, em vez da pessoa lutar e batalhar, fala, como que ele construiu esse prédio? Isso. Que tijolo ele colocou? Certo. Quem foi o pedreiro? O que ele abdicou? Quantos dias ele demorou pra construir esse prédio? O que ele teve que fazer por isso? Com que ajuda que ele contou? Em vez da pessoa fazer isso, ela prefere tentar derrubar o seu prédio pra vocês dois ficarem juntos na merda igual. Entendeu? Ou em vez de outros assuntos que eu tô falando, tudo que tá dentro de mim. Bota pra fora. Eu entendo que hoje Deus me deu essa abertura e essa expansão que eu tive, ele me levou tão longe que é realmente pra eu falar mais dele, pra eu ajudar mais pessoas, pra eu inspirar mais pessoas, porque eu sempre fui minoria. E então, tipo assim, eu venho de família pobre, de pessoas pretas, eu trabalhava de auxiliar de limpeza, eu sempre lidei muito com pessoas com deficiência física, com autismo, com síndrome de Down. Então hoje eu luto por essas pessoas e eu quero ser porta-voz dessas pessoas, como eu já sou embaixador da caminhada de autismo, da galera que tem síndrome de Down. Então eu vim pra dar voz pra essas pessoas, pra falar sobre essas pessoas. Então hoje eu entendo que o que me causou o deslumbre, eu não tinha nada, eu queria R$20 pra poder ir no mercado, pra poder levar minha mãe. Aí, em um mês, eu fiz 4 shows, né, Márcio? A história é engraçadíssima, não tem como. O que eu preciso, eu vou pôr isso num filme, numa série, que já tá sendo documentada. Eu fiz 4 shows, aí o Márcio me ligou, na segunda, meu empresário, falou, esse mês você vai fazer show, hein? Aí eu pensei, vai ter uns 5, né? Uns 5 a R$500, R$1.000. Aí eu falei, quantos? Ele falou 44. Falei, você tá ficando louco?
Como eu vou fazer 44 show? Ele falou, 44. Falou, tem problema? Eu falei, nenhum. É a minha chance de sair da pobreza. Tá? Se tivesse 150, eu faço todos, capengando. E aí, eu fiz 44. No segundo mês, eu fiz 66. No terceiro mês, eu fiz 77. No último mês, eu fiz 84. Que foi de agosto, ali, julho até dezembro. E aí, neste meio tempo, eu não tinha nada. E aí, em 60 dias, eu juntei o dinheiro pra dar apartamento pra minha mãe. Dou apartamento pra minha mãe. Ninguém me escutava, todo mundo começou a me escutar. Eu não tinha roupa, comecei a comprar a roupa que eu queria. Agora eu quero um carro. Quero uma BMW 2024 azul. Tá, toma BMW. Não tô contente, quero outro carro, toma outro carro. Tá bom, vó, quer o quê? Quer um fogão? Toma um fogão. Mãe, sai do emprego. Tá, sai do emprego. Quer um carro? Toma um carro. A gente acaba a gente sai do chão. Uhum. Sai do chão. Porque parece um desenho, um filme, um videogame. Eu tenho o que eu quero na hora que eu quero, a hora que eu mando. E isso é muito difícil de lidar. Hoje eu consigo ver de fora como eu tava ali. Uhum. Você realmente acha que você é dono do mundo, porque você compra o que você quiser, a hora que você quiser. Ninguém te fala não. Não tem por que a pessoa falar não. Porque pensa comigo, como é que minha mãe vai? Minha mãe ganhava R$2.000. Pô, como é que aí eu vou lá e dou 10, dou 20 mil reais pra ela? Como que minha mãe vai ter discernimento de, tipo assim, de pegar e falar, você não vai fazer isso, tá errado e pronto, acabou e dá. E aí eu, tipo, surtar, sendo que eu tô sendo a estrutura dela agora. Entendeu? Se você não tem pessoas pra falar não pra você, mas é o não bem dado. É aquele não e acabou e pronto e já era. Você realmente vai se deslumbrar. Vai tirar o seu pé do chão. Você vai sentir que você é mais que alguém em alguns momentos. Qual é esse princípio, Erly, no método Destiny? Repreensão. Princípio da repreensão. O que você está falando é um princípio milenar. E um dos versículos que a palavra mais se repete na Bíblia é a palavra repreensão. Em Provérbios o tempo todo fala que quem odeia a repreensão odeia a própria vida. Repreensão é ter alguém te dizendo, não, cara, cuidado, olha esse caminho aqui. Às vezes meu pai me ligava, né? Até hoje me liga pra me repreender alguma coisa, mas eu lembro que ele falava assim, apaga esse negócio do Instagram que você fez, não tem nada a ver. Eu falo assim, meu pai não tem nem seguidor, por que tá se metendo no meu Instagram? Mas, cara, Deus coloca pessoas na tua vida pra te colocar limite. Sim. E aí, pô, como que veio esse... Como que vem o deslumbre, a depressão, a vontade de tirar sua vida? Todo mundo segue uma luta incessante para ser amado, para Concordo. ser admirado, Concordo. para ser vangloriado. É uma sede do ser humano isso. Ser reconhecido. Ser... Isso. Então a gente, pô, desde criança, pô, a gente entra numa sala de aula, a gente quer que a professora trate a gente bem. A gente quer que os alunos, quando a gente tem alguma dúvida, eu tenho uma dúvida, a gente fica inseguro com que aquelas pessoas nos deixem desconfortáveis. Você cresce dessa forma. Tipo, o que eu tenho que fazer aqui na sala de aula pra ser amado? O que eu tenho que fazer na faculdade pra ser amado? O que eu tenho que fazer entre a minha família pra eu ser amado? E muitas das vezes você não vai ser amado. Só que quem vai te amar sobre todas as coisas? Quem vai te amar mais que tudo no mundo? O cara lá de cima. Por isso que o primeiro amor que a gente deve buscar, aceitar e se entregar é o de cara lá de cima. Então, isso é um conselho que eu acho que você pode dar pras pessoas. Porque, olha só, você vem da favela, você chegou a fazer faculdade, alguma coisa não, né? Cheguei. Chegou, mas concluiu faculdade, tudo? Não, fiz 9 meses de educação física. Tá. Lá na Unítalo. Ou seja, não concluiu. Não. Então você não tem um ensino superior, ou seja, como a maioria dos brasileiros hoje, a maioria está em extrema dificuldade, lutando pelos seus sonhos, não consegue concluir assim, os estudos e tal. O que eu quero dizer com isso? Quem está escutando a gente agora, nessa situação, um conselho que você dá para essa pessoa. Por exemplo, às vezes a menina tem 13, 14 anos, aí já começa a namorar com um cara dentro da favela e já fica grávida. Ou seja, já começou a dificultar a vida. Loucura. Eu não tô julgando, eu não vou julgar, falar, você tá errado. Eu só Você quer? Eu quero isso. Exemplo, hoje, eu sou um cara muito romântico, sempre gostei de namorar, amo namorar. Sempre, o meu padrasto
que infelizmente faleceu, ele tratava minha mãe igual uma rainha. E eu achava aquilo o máximo. Isso é algo muito legal de se falar também. Minha mãe sempre diz que o exemplo dentro de casa ensina mais do que as palavras. Então, quando eu via o meu padrasto tratando a minha mãe bem, igual uma rainha, com flor, com chocolate, falando que ela era maravilhosa, eu via como ela ficava feliz e extasiada com aquilo, e eu queria ter uma namorada pra eu provocar essa mesma sensação na minha namorada. Porque eu queria tratar a minha namorada igual o meu padrasto tratava minha mãe, igual como alguém tratasse minha mãe e minha irmã. Então, quando a gente tem esses exemplos, a gente vai aprendendo essas coisas na vida. Fui e ganhei tudo isso. Eu não dormia, não descansava. E porque eu tinha muito medo de voltar a ser pobre. Uhum. Eu não queria voltar de forma alguma, voltar. Passei por essa fase. Falei, não, trabalhar muito não, assim, preciso. Eu não dormia, eu não descansava, não tinha um tempo. Toda a ligação que eu já tinha criado com Deus, que eu ia semanalmente, que eu corria atrás de tudo, eu perdi porque eu tinha que trabalhar. Eu fazia 27 horas na semana. E eu não via minha mãe, não via minha avó, meu pai, meu irmão, as pessoas que eu mais amo na vida. E eu tinha o dinheiro, mas eu não era dono do meu tempo. E aí, a minha avó é... Ô, vó, tá precisando de alguma coisa? Tô, mas tô com saudade de você, meu neto. Tudo bem, vou mandar uma geladeira aí, vou mandar uma televisão. Pô, mas eu não queria a geladeira e a televisão. Eu queria meu neto. Eu queria amor e carinho. E aí aquilo ali foi me dando vários choques, assim, de tipo, de eu desgastar minha relação com as pessoas que eu amava e tal. E eu vi que ia correto. Eu vi que não tava certo. E aí, como eu consegui sair do deslumbre? Eu namorava, e aí eu tinha crise de ansiedade. E aí eu voltei a buscar Deus. E aí então, eu não dormia, eu não descansava. Tive crise de ansiedade, queria desistir. A exposição era muito difícil, a pressão era muito difícil. E isso foi ano passado. Nem faz muito tempo, hein? Ano passado. Mas é assim mesmo. E aí, esse é o processo normal da vida. E aí, ano passado, eu fui pra Europa, eu tive todo o meu desentendimento. Será que eu falo? Não, sossegado. Não, deixa. Tive um desentendimento aí na internet com um repórter, que tá tudo bem, hoje tá em paz, não tenho nada contra, ele não tem nada contra mim. Tive um desentendimento com ele quando eu fui fazer minha turnê na Europa. E eu fiquei super triste por estar em Paris, triste por estar em Portugal, triste por estar na Bélgica, triste por estar na Inglaterra, triste por estar em todos esses países. No sonho de um monte de gente, você tava... realizando o meu sonho. Tipo assim, pô, como é que eu vou a Portugal e faço um show pra 9 mil pessoas, saindo do Brasil, saindo de Taboão da Serra? Tipo, como que as pessoas me conhecem? Como que eu tô em Paris, na Torre Eiffel, e eu tô triste? Como que eu tô... E eu falei isso, e eu voltei pro Brasil muito triste. E eu pedi pra Deus 3 coisas. Primeiro eu fiz um jejum de refrigerante. Gostava muito de beber refrigerante todos os dias. O jejum pra mim é abdicar de algo, um vício que eu faço todos os dias, que eu não consigo viver sem, entregar isso na mão de Deus e pedir pra que, se caso possível, Ele me entregue algo, Ele me dê uma direção, uma luz. Eu aprendi dessa forma. E aí eu fiz o jejum de refrigerante e que era para estourar uma música. Precisava estourar uma música. O meu empresário, o Márcio, fez jejum de chocolate, que ele comia todo dia. Ele falou, vou ficar 2 anos sem comer chocolate. Eu tô há 43 anos de jejum de caviar. Ele demorou a pegar. Ele falou, caramba. Eu pensei, quantos anos ele tem? Eu tenho 43, ou seja, nunca comi na vida. Só ouvi falar. E você, Wesley? Só ouvi falar, nunca vi nem comi. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu busquei a ajuda primeiro de um coaching, que foi o Fê Alves, que me ajudou muito no ano passado. Pô, sem palavras. Fê, te amo muito. E aí, eu tava chorando no chuveiro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, ano passado. E eu falei, Deus... E eu bebia. Porque eu nunca fui um cara de beber, mas quando eu... Começou a ficar triste. Isso. Eu fui me apegar nisso.
E quando eu tava muito cansado também, tipo assim, tinha 7 shows na noite. Quando eu tava no terceiro, no quarto, já não aguentava mais. Então, pra eu animar, eu tinha que tomar Red Bull e beber, pra eu ficar ligado pra fazer o show, senão eu não ia conseguir fazer o show. Mas a conta chega. E aí eu falei, vou fazer um jejum. Vou fazer jejum de bebida alcoólica. Quando a gente foi em março ou abril no ano passado? Março. Até dia 27 de agosto, no dia do meu aniversário. E eu vou pedir 3 coisas pro senhor. Na época, quando eu tive esse embate com o repórter, ele disse na televisão que eu jamais assinaria com nenhuma marca no Brasil, porque eu era desequilibrado e eu, tipo que eu não tivesse talento pra isso. E a minha avó me ligou e me falou: Oi, meu neto. Acabei de ver aqui na televisão, um cara falou que você é desequilibrado, que você nunca vai assinar com nenhuma marca. E aquilo me feriu muito. Porque foi dentro... A família foi minha avó me ligar vendo o negócio na TV. E nisso, na época, ele soltou várias mentiras sobre mim, assim, sobre traição, sobre eu ser preso na França. Tipo assim, umas coisas bem nada a ver, mas tudo... Mas hoje você entende que o ataque é uma consequência da grandeza, né? Quanto maior você fica, mais atacado eu sou um alvo, não sei o que. Aí eu falava, você já não escutou que eu falei que eu não vou responder? Por que você tá perguntando de novo? Aí a pessoa perguntava de novo. Aí eu já ficava bravo, já. Saí. E aí, tipo, depois que eu fui correr atrás de ter uma assessoria de imprensa, o Léo Caldi me ajudou muito. Ele me ensinou a evoluir. A gente já vai pensar assim, vamos terminar do jejum. Vai tranquilo. Mas vamos terminar do jejum. E aí, eu pedi 3 coisas pra Deus. Eu queria tirar eu tinha uma dúvida. Tinha uma pessoa que tava na minha vida, eu tinha um convívio com ela, e eu tinha uma dúvida se era pra ela estar na minha vida ou não. Mas eu amava essa pessoa. Então eu pedi pra Deus, se essa pessoa se for da sua vontade, até nesse jejum, a partir de agora, até dia 27 de agosto, me mostra se essa pessoa é digna de estar do meu lado. Se é da sua vontade, essa pessoa esteja do meu lado. Até dia 27 de agosto, abra meus olhos, ou tire ela, ou permaneça lá na minha vida. Eu vou ficar sem beber até dia 27 de agosto, buscando essa informação. Deus, eu gostaria muito que o Senhor me fizesse assinar com uma grande marca, porque um homem falou isso numa televisão, em rede aberta. Isso feriu a minha família, a minha avó, que foi quem me criou, a primeira pessoa que acreditou em mim. E eu queria mostrar que o homem não pode dizer o que eu vou ser, o que eu não vou ser, que ele não tem controle sobre minha vida. Quem tem o controle sobre minha vida sou eu, o Senhor e a minha família. Então eu gostaria que o Senhor também, até dia 27 de agosto, me fizesse assinar com uma grande marca. E hoje, graças a Deus, eu assinei. Hoje eu já fiz trabalho com a Rexona, com o McDonald's, com a Netflix, com a Adidas, com a Prime Video, com a Amazon, com a Netflix, com a Brahma. Assinei com as maiores marcas do Brasil, já assinei, graças a Deus. Só que antes não tinha isso. No funk, no trap, não tinha isso de MCs assinarem com grandes marcas, estarem na televisão assim. Ficar forte no business, né? Isso, ficar forte. Ter respeito e credibilidade de empresários, de pessoas que são que têm um nível intelectual seu. Hoje tem, graças a Deus, e eu sou muito feliz por isso, e eu não quero ser vangloriado por isso. Porque da onde eu venho tem muitos outros. Eu apenas me submeti a estudar e a abdicar de coisas e criar estratégias para que eu esteja sentado numa mesa com você, sem nenhuma joia. Sem dente de ouro. Explica por que você tá sem joia, sem dente. Porque dessa forma eu consigo me conectar e quebrar o preconceito que as pessoas, às vezes uma pessoa que te acompanha teria contra mim. Ela vai ter um preconceito menor pra lidar com isso. Agora, porque elas veem as joias como uma ofensa, como algo que não é necessário, como uma ostentação que é negativa. Só que é tipo assim, você é um cara que você escreve muito, correto? Então, se você quiser ter uma caneta de ouro, e você tem condição de ter uma caneta de ouro, se você trabalhou pra ter a condição, você vai ter, lógico. E pronto, acabou, porque você trabalhou pra aquilo. É lógico. Eu sempre tive,
Sou homem, eu gosto de relógio. Cada um tem seu sonho, né? As pessoas não entendem isso. Eu gosto de relógio, eu acho relógio bonito. Eu gosto, mas não esquece Vamos lá, de não. voltar nesse assunto, que esse assunto é muito amplo, Tá. é muito legal falar sobre isso. Você tava no jejum. No jejum. E aí eu pedi pra Deus dizer se era essa pessoa ou não, tirar, assinar com a grande marca e pra ele me dar uma música no top 50 Brasil. Porque eu já tinha acertado algumas músicas e, tipo assim, no começo, quando eu estourei, as pessoas me chamavam de MC sem música. Isso é muito engraçado também, é muito legal falar sobre isso. Porque eu sempre tive música, mas as pessoas não escutavam. E é engraçado, porque, tipo assim, o nível da maldade das pessoas e o quanto isso pode fazer mal a alguém. Porque eu tinha música, as pessoas não escutavam, mas não quer dizer que eu não tinha música. Então quer dizer que se um senhor de 60 anos abrir uma padaria, que sempre foi o sonho dele, e tiver lá na padaria, eu vou chegar lá no balcão dele e vou falar: e aí, você não tem padaria? Fala, por quê? Porque você não tem padaria, você não tem cliente. Você é um bosta, você é um lixo. Não tem fila aqui Você na não porta? Você é um lixo. Você não tem... Que se dane que é o seu sonho. Né? Daí. Pum, você tá fazendo um podcast assim... Pô, tem o sonho de ter um podcast. Tô com... Quantos anos você tá? 43. 43 anos e eu tive o sonho de ter um podcast, eu tenho um podcast. Aí, exemplo, hoje, graças a Deus, você tem muitos acessos. Você é um cara respeitado, renomado, nível intelectual alto, tem vários livros. Mas e se eu viesse no seu primeiro podcast e falasse: e aí, Thiagão? Você é um bosta, hein? Tem ninguém pra ver seu podcast? Seu lixo. Tô aqui te ajudando só. Aí, Thiago Brunet podcast, mas tem ninguém pra ver seu podcast. E as pessoas não entendem o quanto isso é ridículo, imaturo e Mas elas estão sofrendo escroto. muito. Pra fazer isso, elas estão sofrendo muito também. Sim, cara. porque o hater nada mais é uma pessoa que tem uma vida... Nada mais é uma pessoa frustrada que tem tempo sobrando pra falar sobre a sua vida e criticar o seu sucesso. Porque o hater não critica quem não tem sucesso. Igual um cara que é faixa preta de judô não vai falar do faixa branca judô. Hoje eu sou um cara que eu sou rico, eu sou famoso. Se eu sair ali agora e tiver me desculpa a palavra, um mendigo sentado, ele olhar pra minha cara e falar assim: um dia eu vou ser rico e famoso. Eu falo: amém. Só depende de você. Corre atrás que você vai conseguir. Porque muita pessoa falou que eu não conseguia também. Hoje eu sou rico e famoso, só que eu não era rico e famoso. Eu sempre fui a ovelha negra, o pobre, o burro, sem talento, sem música. E hoje eu tenho, então eu não vou zoar alguém. Você acha que os ataques que você recebeu, eles foram um combustível pra você focar mais ainda naquilo? Então eu vou estourar uma música. Já que eu sou sem música, eu vou estourar uma música. Eu aprendi a crescer na dor. Como a maioria dos brasileiros. Eu aprendi a crescer na dor. Então, eu sou da seguinte opinião: trabalhe até que seus inimigos te respeitem por obrigação. Entendeu? Então, eu pedi essa música no top 50 e é engraçado, porque quando eu pedi essa música no top 50, as pessoas ainda me chamavam de MC sem música. E eu já tinha música de 60 milhões, de 10 milhões, de 15 milhões, de 20 milhões. E isso é um número muito alto. Claro, eu já tinha feito show pra 80 mil pessoas, já tinha estourado, já tinha feito muita coisa. Já tinha ido pra fora do país. E mesmo assim, eu queria uma no top 50. Porque é engraçado, aquilo me feria muito. Me sem música. Hoje não tem como. Hoje eu tenho mais de 3 bilhões de acessos, então até hoje chama. Tem uma galera que chama. E aí eu leio e eu penso: não tem o mínimo sentido eu brigar com essa pessoa, responder essa pessoa, tendo a vida que eu tenho hoje, sabendo que eu tenho 3 bilhões de acessos, tenho 11 milhões de ouvintes, não tem sentido eu chutar cachorro morto. Mas eu consigo sentir a tristeza daquelas pessoas, eu queria muito ajudar, sabe? Tipo assim, pô, você tá perdendo seu tempo tentando atacar alguém em vão, você não vai colher nada disso. O tempo que você tá perdendo comentando lá, atacando alguém, falando alguma coisa de errado, que nem aí no seu perfil, podia estar falando algo bom. Exemplo, ia ser lembrado, você vai levar um menino funkeiro, um tatuado no seu podcast. Não acredito que você está fazendo isso. Que isso? Podia fazer assim, ó. E isso volta pra pessoa, a energia da pessoa, aquilo, ela emana aquilo fica dentro dela. Ela podia colocar: fala, Thiagão, tem um pouco de preconceito com isso. Espero que amanhã seja surpreendido. Eu enxergue de uma outra forma. Lógico, inteligente. Existem formas de você cobrar, de você fazer as coisas. Eu pedi a música top 50. O que Deus fez na semana do meu aniversário? Me deu... No sábado eu fiz um show em Barretos pra 150 mil pessoas, com Péricles, Simone Mendes e Marina Sena. Assinei com a Brahma, a maior empresa de cerveja do país. Ele me deu a música Dentro da Hilux, que foi top 1 Brasil.
Hoje conta com 300 milhões de acessos. Faz 6 meses, né? Continua em alta há 6 meses. E ele tirou essa pessoa da minha vida na semana do meu aniversário. Então, esse jejum que eu fiz... E com a ajuda do Fê e com a ajuda da minha família, eu entendi que o meu deslumbre, a minha impulsividade, a crise de ansiedade, essa raiva que eu tava, tudo que eu tava sentindo, era a falta de afeto e carinho da minha família, porque eu não tava tão próximo da minha família. Era excesso de atividade, qualquer um surto. Era falta de afeto, conexão com Deus, de ter um momento de eu estar com Deus. Isso é 100% necessário. Hoje a minha bateria só se recarrega se eu faço uma célula. Por completo, sabe? 100%. Célula é fazer uma reunião de louvor, de leitura da Bíblia em casa. A gente chama isso no meio cristão de célula. Fazer uma célula pra amanhã e falar com o Thiagão. E descansar, senão hoje eu ia acabar às 7 da manhã e ia vir muito cansado. E Deus me entregou tudo isso. E eu vi que o que me tirou do deslumbre, que me fez não querer mais tirar minha vida e não me desanimar, foi eu entender o propósito que Deus quer pra minha vida. Que não é o que eu quero. O que Deus quer é o que eu tenho que querer. Eu entendo hoje que meu propósito é servir. É servir, inspirar pessoas, motivar as pessoas, ser grato pelo que eu tenho e tentar acumular o máximo de número possível em todas as plataformas possíveis para eu ter mais dinheiro, para ajudar mais pessoas, para eu falar mais de Deus aonde eu for, porque a minha vida mudou depois do dia que o pastor Anderson pegou orou, na igreja profetizou. E falou e profetizou. E então é surreal, assim, o amor de Deus e o que é a palavra. E sempre que eu faço uma célula, Deus vai e me dá uma palavra pra eu falar aqui, ou num show, ou na televisão. E eu fico muito feliz. E é muito engraçado, porque isso aqui parece até mentira. Como que o pastor me falou aquilo? E para 150 milhões de pessoas, domingo, ao vivo na Globo, eu vou e faço isso. Dizer pra todos vocês aqui que eu já venci a crise de ansiedade, já venci a depressão, já tive o problema como todo mundo aqui tem, mas eu não posso deixar de falar pra vocês que tudo mudou na minha vida desde que eu entreguei minha vida pra Deus e comecei a falar dele pra todo mundo. E aonde eu for, aonde eu puder falar de Deus, eu sempre vou exaltar ele, vou pedir pra que ele cresça e eu diminua. E quero pedir pra que Deus abençoe a vida de todo mundo aqui presente. Pra que vocês deem valor do que tem real valor, que são as pessoas que são o tempo de hoje. E é só isso. Vamos dar valor, dar mais valor nas coisas, nas pessoas, nas coisas que não são superficiais. Eu descobri por que os haters te odeiam. Porque você é o máximo! Boa. Tem que ter coragem pra falar de Deus em rede nacional. Assim, Coragem né? é que não me falta. Tem que ter coragem. Agora, as pessoas, às vezes, elas estão cheias de ódio porque elas receberam isso a vida toda, cara. Tem gente que apanha de gente, do padrasto, por exemplo. Você recebeu um padrasto amoroso, teve gente que apanhou, que foi abusado e tal. E aí? Pra mim, a vida se resume a algumas coisas assim. Toda vez que acontece uma decepção na sua vida, isso vai ser plantada uma semente na sua cabeça. Então, quando você tá no fundo do poço não tem pra onde você ir mais. Você já tá no fundo do poço. Ou você sobe, ou você se limita àquela situação. Ou você tem mente fracassada, ou você tem mente de vencedor. São dois caminhos. São dois caminhos. Se você coloca na sua cabeça que você nasceu pra vencer, que aquilo é seu, que você tá do lado de Deus e que ninguém vai tirar aquilo de você, você vai vencer. A única coisa que você deve fazer é lutar pra isso e abdicar de várias coisas. Em 2 anos, graças a Deus, eu consegui hoje construir o que eu tenho, sou muito grato por isso. Mas eu abdico de milhares de coisas. Eu não sou um cara que gosto de ir a baladas, eu não sou um cara de várias mulheres, eu não sou o cara da droga, eu não sou o cara da bebida, eu não sou hoje o cara da briga, antes eu era o cara da briga. Mas isso tem a ver com a tua consciência de Deus, por exemplo? Ou tem a ver com o meu propósito. Ou tem a ver porque você sabe que
mesmo que você não fosse um cara assim que acreditasse em Deus, você sabe que isso no final das contas rouba teus resultados. Por exemplo, eu posso ficar a noite toda bebendo, né? Eu tenho esse direito, o direito é meu. Claro. Mas você concorda que eu não ia estar bem pra fazer essa entrevista hoje? Sim. E o tempo que você podia estar bebendo, outro cara que tem um sonho de ter um podcast, que faz livro, tava a noite inteira se preparando pra fazer o que ele tinha que fazer. E aí você dormiu no tempo bebendo e ele te superou no esforço. O esforço sempre vai vencer o talento. Isso é inevitável, o esforço vence o talento. Então o cara, ele pode ter nascido cantando muito, ele canta muito, ele dança muito, mas ele não se preocupa em fazer uma aula de canto. Ele não se preocupa em fazer uma aula de preparação artística. Ele não se preocupa em fazer uma aula de inglês. Ele não se preocupa em bolar uma estratégia para estar sentado numa mesa com o Thiago Brunet para poder falar sobre o funk, para poder falar sobre Deus, sobre tatuagem, sobre religião, sobre política, sobre amor e família. Então, se a pessoa não se submete a isso, automaticamente ela não tá pronta e nem apta, nem preparada para passar para uma próxima fase, para um próximo nível. Se ele não deixa o ego, a soberba dele, a vaidade, o orgulho de lado, porque só tem sucesso quem tá apto a ter a humildade de aprender. Quem tem humildade para aprender, para escutar, para evoluir. Quem tem isso dentro de você sabe que você tá pronto pra passar pra um próximo nível. Se eu sentar nessa... O que eu ia falar antes era que rico mesmo é quem anda no seu tempo, e que hoje o meu tempo é valioso assim como o seu, e eu escolho onde eu quero ir, com quem eu quero estar. Hoje eu não preciso... se submeter a qualquer agenda. Submeter a qualquer agenda, a qualquer pessoa. Não preciso disso, graças a Deus. Então, quando veio o seu nome, na hora eu já desmarca tudo. Quero. Ontem eu fiz a publicidade, ele falou de fazer a música. Eu falei, eu quero fazer uma célula, eu quero dormir e acordar amanhã bem lá pra eu poder conversar com ele, porque é um cara que eu quero próximo. Então, conquistar, exemplo, estourar uma música não é difícil. Estourar um vídeo não é difícil. Mas se manter que é. E se manter Pra se manter tem que ter humildade. Se você não tiver humildade estratégia. Humildade, estratégia e luta. Então não fantasie que o dinheiro vai resolver sua vida, não. O dinheiro, claro, tem sua importância e vai resolver seus boletos. Mas só isso. Todas as outras coisas você vai ter que precisar de sabedoria pra resolver. Sim. E voltando no assunto que a gente ia chegar ali, você vai ser realmente a média das 5 pessoas que você anda. Não tenha dúvida. Ou seja, isso não é coisa de coach, é realidade. Isso não é coisa de coisa, isso é óbvio. É óbvio. Se você anda com 5 caras... Se você anda com 5 caras... Não, ele tá controlando as palavras aqui. Se você anda com 5 caras que usam entorpecentes... é a palavra correta. No seu podcast tem que manter, tem que manter a classe. Que usam entorpecentes, que só querem saber de empinar moto, que só quer saber de beber, que só quer saber de mulher. Você já viu alguém comprar casa, carro e se aposentar bebendo, fumando, empinando moto e transando? Não. Não, porque os prazeres roubam os resultados. Isso não traz conquista, isso aí só vai. Isso aí não devolve, não tem como você... Nossa, eu vou beber, vou ficar mais rico. Você não tá plantando nada. Você usar uma droga e falar, nossa, eu vou usar essa droga aqui e vai cair R$50 na minha conta. Eu vou você não tá plantando nada. Transar com essa pessoa aqui e amanhã eu vou amanhecer formado em advocacia. Não vai. Isso é óbvio. Agora, se você pega e você senta numa mesa com um cara que tá fazendo um curso, o outro tá trabalhando ali, o outro trabalha numa fábrica de pão e é temente a Deus. A energia que tá ali tem mão de Deus. Ali tem mão de Deus. Tem obra do divino. Tem força de vontade, tem entrega, tem lealdade, tem verdade. O que tem verdade vai ter colheita. Em algum momento vai ter colheita.
E Deus vai escolher os dias comuns pra ele te surpreender. Não vai ser o dia que você quer. Porque quem manda não é você, é Deus. Deus vai te surpreender num dia que você nem espera. Só que se você perde a sua fé, se você deixa de lutar, se você deixa de acreditar, se você foge do propósito, você se afasta. E aí o vazio volta, né? E o vazio volta. O importante não é a chegada, mano. Não é a chegada. O importante é o processo. O processo vai te tornar forte. O processo vai te tornar maduro. O processo vai te tornar leal. O processo vai te fazer sair e entrar de lugares, situações. Pra que quando a chegada, meio que a chegada nunca chega. Não tem chegada. Não tem uma linha de fim. A vida é uma luta, é um filme, são várias fases. E na vida você vai mais perder do que ganhar. Isso é inevitável. Quanto mais você perde, mais você aprende, mais você evolui, mais você fica maduro para lidar com as coisas. As pessoas não entendem isso. As pessoas veem o fracasso, o erro, a desilusão amorosa, a falta de afeto, o abandono de alguém, tudo como coisa ruim. Eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, eu sou feio, eu não tenho talento. Nada disso. Você tem que superar isso pra ajudar mais pessoas a saírem do estado em que você se encontrava. Você vai estar com mais experiência depois disso. Com certeza. Hoje eu consigo tirar uma pessoa da crise de ansiedade sentando numa praça com um idoso que só quer receber amor e carinho. Idoso só quer receber amor e carinho, atenção, né? Idoso não quer carro, não quer mansão, já sabe que já se desprendeu disso, já entendeu. Então a gente tem que ir aonde se encontram os amores mais puros, pra que a gente consiga gerar essa conexão pura. O que é puro? Criança é puro, animal é puro, idoso é puro, adulto, adolescente não é. Tá não é tão, não é igual é criança, igual é idoso, igual é criança. Então, se você tá próximo de idoso, de criança, você se mantém puro, você se mantém grato. Animal nasce sabendo amar o que a gente leva a vida inteira. É impressionante. Então são milhares de coisas que podem ajudar as pessoas nesse processo. E isso é muito doido. Eu tô vendo aqui que a gente tem muita coisa em comum. Eu fui anotando algumas coisas, por exemplo. Tem uma hora que você abre a geladeira do teu amigo e aí você fala: pô, eu não quero mais essa vida não. Isso eu chamo nos meus estudos sobre sucesso, sobre a vida terrena, eu chamo de grito de independência. É quando você fica tão revoltado por dentro e fala: cansei de ficar na pobreza, cansei de ser irrelevante, cansei. Ou seja, alguma coisa acontece na tua vida e fala: basta. Você fala: parei. Grito de independência. Eu dei esse grito de independência mais ou menos com meus 19 anos. Falei: parou, não vou mais viver disso, eu não vou mais ficar trabalhando pros outros, eu vou buscar alguma coisa, eu preciso mudar minha vida. Outra coisa é a base emocional que vem da família. Quando você fala assim: cara, minha avó me ligou e falou que viu aquilo e eu fiquei mal, isso, a gente chama isso de temor emocional. Tem um temor a Deus, que é quando você faz algo errado com Deus, você sabe que fez algo errado, e tem um temor emocional que é ligado a pessoas que você ama. Isso mostra um respeito que eu também tenho. Por exemplo, eu sempre fiquei preocupado quando saía alguma coisa minha assim na mídia, tipo assim: cara, o que meu pai vai achar disso? Eu ficava preocupado com meu pai, não era nem comigo que os outros estão achando. Eu falava: cara, o que meu pai vai dizer? Isso é engraçado, até já pra deixar bem claro. O funk é como o sertanejo. Só pra não tirar a linha, o funk é como o sertanejo, é como o pop, é como o samba. Existe música de relacionamento, existe música de traição, existe música que é de apologia, existe música assim como o sertanejo, assim como o pop, assim, são várias áreas. As pessoas também têm que se desprender disso, de achar que MC canta só apologia, canta só putaria. Me fala a putaria que tem, né, nessa música aqui: nasci das cinzas, pronto pra vencer. Nenhum lugar é alto pra quem quer voar. Não há montanhas que Deus não possa mover, e as portas que ele abriu ninguém mais vai fechar. Isso é funk. Mas podia ser gospel. Será que o funk é tudo isso de ruim que as pessoas falam? O preconceito com ritmo é muito grande no Brasil.
né? Com samba até hoje, imagino com funk. Se o funk fosse ruim do jeito que é, não estaria dominando o Spotify do jeito que tá dominando. Há quanto tempo já? 3 meses, né? A metade do top 50 Brasil é funk. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Você é ouvindo, meu empresário também. Ah, que bom. Tudo bem? Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Tem que entender isso. Rock in Rio. Por que tem MC de funk no Rock in Rio? É verdade. Boa. Eu acabei de cantar... Como é que foi o de Londrina agora, no fim de semana? Expo Londrina? Cantou Expo Londrina. Lá já cantou Ana Castela, Luana Pereira, Jorge Mateus, todo mundo sem imaginar. E eu tava lá. Uhum. Então tá passando as fronteiras já foi. Da galera que só curte isso, né? Já foi, já não existe mais isso. A pessoa é igual quem tem preconceito com esse tipo de coisa. Tatuagem. Todas as minhas tatuagens têm um sentido. Uhum. Que é o Nelson Mandela, porque é o maior ídolo da minha avó. Uhum. O maior representante da história do povo preto. Aqui é o Charlie Brown, Chorão, que eu era muito fã dele, musicalmente, tudo. Aqui eu tenho minha avó. Então quer dizer que eu sou marginal porque eu tenho minha avó tatuada? Uhum. Quer dizer que eu sou menos que alguém porque eu tenho minha mãe na barriga? Uhum. E o Lilo Stitch? Uhum. Qual é a ameaça que minha mãe e o Lilo Stitch apresentam? Viu, R? Você que julgou tanto. Você quer pedir perdão ao vivo agora? Depois dos bastidores. Depois dos bastidores você dá um abraço de perdão. Você já deu de fã, mas eu quero de perdão. Tá bom. Aí você falou, Thiago, aquelas tatuagens. Isso são coisas que assim... Chega a ser tosco, sabe? Tipo assim, chega a ser bobo, chega a ser tosco. A pessoa, tipo, tem tatuagem. O que tem a ver? Uhum. Muitas das vezes, uma pessoa que tá que vive numa pobreza extrema, mas é temente a Deus e é uma pessoa honesta, vai ser 1000 vezes melhor do que uma pessoa que é bilionária. E mais feliz às vezes, tá? E mais feliz. Melhor e mais feliz. Hoje eu conheço vários bilionários, convivo com eles, e eu vejo colocações deles, assim, palavras assim que eu vejo, tipo... Desculpa a palavra, como pode ser tão idiota? Uhum. Como pode tratar tal pessoa assim? Como pode achar que isso que ele tá fazendo é legal e ele pode porque ele tem dinheiro? Então o valor não está nas coisas, o valor está nas pessoas. Também. O valor está nas pessoas. Eu prefiro sentar com você numa praça, sem nada assim, ó, e ficar conversando o dia inteiro, do que parar com um cara milionário, entrar dentro do jatinho dele e ficar jogando conversa fora que não vai me agregar em nada. Uhum. Que não vai trazer nenhum benefício. Só na briga de vaidade Só na briga de vaidade e ele falando, eu vou comprar, eu tenho 18 Lamborghini e vou comprar mais 18 Lamborghini. Uhum. Mas como é que tá a sua família, irmão? Não falo com a minha família. Não fala. Entendi. E não tenha dó nem piedade, nem pense 2 vezes. Elimina. Falhou com você, não compactou com o seu sucesso, com a sua crença, com seus princípios, com seus valores, com o que você acredita, tira da sua vida. Porque não faz parte do seu propósito. Até porque quem vai dar conta do teu propósito é você. Então você que tem que cuidar e lutar pra ele se cumprir. Então tem gente que vem de antes, só que é o seguinte, veio de antes, a gente tá avançando, a pessoa não tá avançando. Uhum. Ou a pessoa te puxa pra trás, ou você tenta puxar a pessoa. Se a pessoa não tá vindo de bom coração, entendendo que o caminho certo é ser proativo, é ser honesto, é ser leal, é ser sincero, é não ter preguiça, é entender que ali você tá tendo um trabalho, você tá sendo remunerado pra aquilo, você tem que fazer aquilo. E pronto, e acabou. A vida é assim. Eu trabalhava no Outback, eu ganhava R$33 por dia. Eu tinha que chegar, eu trabalhava de noite, eu tinha que chegar às 6, às vezes eu saía 2, às vezes eu saía 3, eu ia lá e limpava o banheiro, o gerente ia lá, beijo, Tanaka, ia lá, fazia assim, ó, na parede, assim, ó. Você não limpou a parede. Você vai embora só quando limpar a parede. Tudo bem? Vou limpar a parede. Já passou 1 hora do meu horário? Porque hoje é sexta, o salão tava cheio, vou ficar 1 hora mais, vou embora.
Tô sendo remunerado por aquilo, eu tenho que fazer aquilo, pronto, e acabou. Aquilo, você tá ali na regra, aquele local te pede aquela regra. Se o Thiagão tá falando pra todos vocês da equipe, vocês são remunerados pra isso, todos têm que vir de preto. Você vai vir de verde? Nunca. Ele falou pra você vir de preto, você tem que vir de preto. Acabou, porque ele falou que você tem que vir de preto. As pessoas têm dificuldade em cumprir regras. E eu não tenho piedade em eliminar pessoas que não cumprem regras. E eu tenho certeza absoluta, com toda a humildade do mundo, que eu tenho sucesso por isso. Porque eu não tenho piedade. Não, eu tô vendo vários diferenciais em você, né? Por exemplo, a maioria das pessoas, quando atinge o sucesso, elas começam a terceirizar o que só ela podia decidir. Por exemplo, como um mentor de muita gente, assim, eu já atendi muito jogador de futebol dos famosos, né? Dos grandes. E aí, o cara, quando me chama pra resolver um problema, é um problema que ele mesmo já criou há muito tempo. Ou seja, ele atingiu a fama, ganhou dinheiro rápido, o que ele faz? Não quer cuidar de nada, tá de saco cheio da vida, não tem esses pensamentos que você tem. Vai ser dessa forma. Você tem um senso de responsabilidade, por exemplo, hoje você é um cara muito escutado. Então, o público jovem em geral domina tudo que você faz, sabe tudo que você fala, tá por dentro e tal. Então, você tem um senso de responsabilidade, caramba, eu tenho que sempre pensar no que eu vou falar, porque o que eu falo vira verdade para esses jovens. Esse senso de responsabilidade existe. Existe peso, 100%. Né? Tanto que foi criada uma estratégia e foi feito um estudo da minha carreira e comigo, com meus empresários, com a assessoria de imprensa, com o nosso marketing. Eu fui buscar ler livro, o que me tirou da crise, e o que me tirou da crise de ansiedade, que me tirou do deslumbre. Isso é legal falar. Atividade física, porque traz oxigênio pro cérebro. Sim. E traz confiança, traz endorfina, então você se sente melhor com isso. Isso te causa menos insegurança, mais confiança, você se sente menos impulsivo, menos sobrecarregado, com menos pressão, isso faz bem pra você. Leitura é bom porque você expande a sua cabeça, a leitura, você tá assim, e aí quando você lê, é impressionante. O mundo faz isso aqui assim. Indica um livro bom que você tá lendo. Especialista em pessoas. Eu não, aplauso aí, velho. Especialista em pessoas. Seja foda. Do Caio. A sutil arte de ligar o foda-se. Mais perto que o diabo. Aí você tá botando pi e tudo, né? Agora, é o nome do livro. Desculpa o palavrão. Aí você tá botando um pi. Fica tranquilo. A leitura, porque ela abre. Se expressar, o diálogo, quando você se expressa, você dialoga. Isso eu não gosto. Isso eu gosto. A pessoa sabe que você gosta, que você não gosta. Então isso já te deixa melhor pra você ter um convívio. Isso já vai causar menos desgaste. Entendeu? E volta lá na amizade também. Exemplo, Pô, Thiagão, a gente a gente fez o podcast. A gente sai daqui e. Pô, Thiagão, a gente fez o podcast lá. Tiveram alguns momentos que eu vi que você ficou zoando minha aparência. Que você expôs umas coisas que eu te contei. Eu não gostei que você fez comigo. Acho que você não devia fazer isso de novo. Aí você. Não ligo pros teus sentimentos. Thiagão, eu amo você, mano. Tô falando pra você não fazer isso de novo, porque isso me chateou. Eu fiquei chateado com a situação. Você tá me entendendo? Tô falando sério com você. Tô pondo limite. Poder da comunicação. Eu tô te pondo limite no que eu tô te falando. Se você não aceitar esse limite, a gente não vai mais andar junto. Porque eu tô te dizendo que eu não gosto de algo que você tá fazendo, que não é legal. Isso cabe muito também. Por isso que eu também tiro algumas pessoas da minha vida por causa disso. Às vezes quer falar da minha vida pra outras pessoas. Quem tá dentro da minha casa aí fica muito olhando as coisas, fica falando mal de mim, sobre o que eu faço e deixo de fazer. Então já não tem que estar próximo a mim. O diálogo, porque isso evita o desgaste nas nossas relações humanas. E o pior desgaste que a gente tem, e o que não deve, e o que a gente tem que tomar mais cuidado são com as pessoas que a gente ama. Porque se eu vim aqui agora, se sem querer eu derrubar essa água aqui na mesa, você não vai brigar comigo. Mas, possivelmente, se a gente estivesse na sua casa ou na casa de um desconhecido e o seu filho derrubasse água na mesa, você ia cobrar ele de uma forma ríspida. Mas por que eu sou cobrado de uma forma e o seu filho é cobrado de outra forma? Sendo que o seu filho
E muito você mais ama ele, importante. ele é muito, 1000 vezes mais do que eu. Então a gente deve evitar os desgastes, principalmente com as pessoas que a gente ama. E eu já desgastei muito em relação com a minha mãe, com meu pai, com meus empresários, e hoje já não é mais assim. A gente tem um diálogo, a gente amadurece também. A gente argumenta, cada um expõe a sua opinião e a gente chega no denominador final. Isso é legal, isso não é legal. Pô, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer porque eu te respeito. Eu vou fazer porque vocês estão mandando. Mas eu não gostaria. Não é algo que eu tô feliz fazendo. Não, tudo bem. Tal. Então aí tem um outro momento, pô, eu gostaria de tal dia fazer tal coisa. Pode ir, mano. Fica tranquilo. Você acaba tendo um melhor convívio com a pessoa. Leitura, diálogo, atividade física e amor e carinho das pessoas. Isso é o que tira a pessoa de um estado de... Ansiedade, depressão. Isso, de um estado... Tristeza. Muito ruim. É boa. Agora, Eu voltei no assunto que a gente tava falando. Foi criada uma estratégia. Eu falava muita gíria. Eu não dava tanto espaço, exemplo, pra você falar aqui, tipo, sem que você concluísse uma análise, eu tentasse em outro. Hoje, ainda pra mim é um pouco difícil, tô tentando isso porque eu tenho TDAH, eu sou muito hiperativo, eu tenho muita coisa pra falar. Então, eu tô aprendendo a lidar com isso, eu tô buscando evoluir. Todos os dias a gente tem que evoluir em algo na nossa vida. Ninguém nasce perfeito, ninguém nasce sabendo de nada, e ninguém é melhor que nada em absolutamente nenhuma situação. Então, pra eu estar aqui hoje, eu fui ler, eu fiz todo esse processo pra eu vir aqui, porque senão eu ia falar, tá ligado, que aí nós encostou lá aquele dia lá e pum, daí os moleques encostou, daí nós já, pá, e pique tá ligado, tá tacando marcha no bagulho, Thiagão, imagina, pai. estratégia de negócios, hein? Não, imagina. Thiago Brunet. Bom, então, tudo bem? Boa tarde. Queria, né, todos aqui. Trouxemos o MC Daniel aí. Como você começou? Nossa, o bagulho foi louco, Thiago. Não dá, você entendeu? Como que a gente vai... Não, mas não é entre estar errado ou certo. São formas de se pensar em lugares, de se comportar. Eu não posso... Adaptação de ambiente. Adaptação de ambientes. Pra eu estar aqui com você hoje, eu tive que buscar saber sobre política, sobre religião, sobre a palavra de Deus, sobre me importar em tais lugares, sobre não falar gíria, sobre tentar ser mais objetivo com você, pra que justamente eu mostre pras pessoas que eu saí de um local que era de uma forma, mas eu não me submeti ao que me foi posto. Eu não tinha oportunidade, eu criei mais oportunidades. É fazer o que tem que ser feito pra ser vencedor, né? Eu não tinha o dinheiro pra ir atrás de estúdio, mas eu tinha internet. Eu não sabia me vestir de uma forma... É que pra mim, eu me vestia muito bonito. Pra mim ainda também é muito bonito. Eu queria estar de meia na canela, de short aqui. Eu queria estar com cordão, com dente de ouro assim, porque eu gosto. Eu me sinto poderoso, sabe? Tipo, eu me sinto muito bem, porque eu vi o Chris Brown. É teu estilo mesmo. Eu vi o Chris Brown, eu vi o 50 Cent, o Michael Jackson. Eu falava, meu Deus, mano, esses caras são muito incríveis. Eu queria ser... Pô, vi o Neymar, via os caras assim, eu falava, pô, muito legal o estilo desses caras, assim, tipo... Eu queria ser igual a esses caras. Comunicava contigo. Então, se fosse pra estar do meu jeito aqui hoje, ou eu ia estar assim, todo assim, que eu ia falar, pô, será... Eu acho, na minha cabeça, que todos eles vão estar olhando como eu me olharia. Tipo, nossa, esse moleque é da hora. Olha os dentes dele de ouro, cheio de cordão, tá todo maluco. O moleque parece um personagem, parece o Máscara, o Jim Carrey. Só que as pessoas não iam estar olhando dessa forma. Iam estar olhando de outra forma. Só que, sim, mas tipo assim, pra eu conseguir... entrar no íntimo da pessoa, claro, pra eu conseguir mostrar quem eu sou, da onde eu venho, o que é o funk, o que é Deus, o que eu acredito, por que eu tenho sucesso, eu preciso tirar tudo que foge do foco, porque eu quero que as pessoas me escutem, me olhem nos meus olhos, as pessoas me vejam, sem nada. O que tem ali que tá atrapalhando o Daniel, que eu não consigo prestar atenção no que ele tá falando? Nada. Uma camisa preta e um cabelo penteado pra trás. Só, né? E coisa... Um brinquinho básico, Tô igual o Thiagão. Traz meu brinco aí, se eu não tivesse tatuagem.
E se eu não tivesse tatuagem? Mas a gente vai tatuar o Wesley hoje ao vivo. Aí, fala pro menino pegar o cordão e as dedeiras, por favor. Pega lá que a gente vai botar no Wesley. Você entendeu? Então, eu sempre admirei. Mas ele falou dedeira, se prepara. Não é anel. É anel. Se prepara, Wesley, que hoje vai ser o teu dia. Então, eu sei que eu me submetendo a isso, eu abdicando dessas coisas. E eu vindo aqui de peito aberto com você pra trocar uma ideia madura com você, automaticamente eu mudo o pensamento de um pelotão de pessoas. Com certeza. De milhões de pessoas. Milhões. Com o que a gente tá fazendo aqui agora, com a semente que eu plantei na cabeça de cada um de vocês aqui, com o que vocês vão falar na rua sobre tudo isso, com os cortes que vão viralizar, com o negócio do YouTube. E eu não precisei usar nenhuma joia pra fazer isso. Me diz uma coisa, você tá com quantos anos hoje? 80. Zoeira. 26. 26. O que Daniel vai estar fazendo com 36 anos? 36 anos? Pô, eu quero ter 5 filhos, quero estar casado. Eu quero ter comprado as 4 casas que ficam do meu lado lá no meu condomínio. Pra eu pôr minha avó, meu pai, meus empresários, pra gente morar tudo junto, assim. Aí, chefinho, uma casa lá do seu lado. Não gostei Já dessa pensou? ideia. É que o Wesley tá pedindo a mesma coisa, comprar uma casa lá no meu condomínio pra ele morar do lado. Todo mundo junto. Pô, que doideira, Wesley. A gente te encontrar de manhã no condomínio na caminhada matinal. Café da manhã, discutiu, já chamou uma terceira pessoa e fala, pô, olha os dois discutindo, que feio aqui, ó. Pô, que isso aqui tá acontecendo? Todo mundo em harmonia e vocês dois, não dá, gente. Mas você se vê daqui a 10 anos cantando ainda ou você acha que vai estar... Porque eu vejo que você se comunica muito bem, então você consegue escolher qualquer caminho no futuro. Eu quero ser palestrante também, eu quero falar, eu quero dar palestras de autoajuda. Eu curto muito o seu trabalho, o trabalho do Joel, o trabalho de milhares de pessoas assim. E eu com o desenvolvimento humano. Eu me vejo muito trabalhando com isso, sendo palestrante, sendo coach, assim. Porque hoje eu prego pra quem não quer escutar. Hoje eu falo onde um pastor dificilmente consegue entrar. E então, antes eu sei que eu vivo uma guerra espiritual muito grande, mas antes eu tinha medo, o espírito da morte já me rondou quando iniciou tudo isso, porque eu comecei a ganhar dinheiro e a fama e fui ajudando minha família, fui sendo um cara honesto, do bem, e pensei e tinha medo de, tipo, Deus me levar porque eu deixei uma lição, sabe? Tipo assim, pô, ele veio de baixo, ele conseguiu conquistar, ele não mudou, ele foi um cara que honrou a família, totalmente diferente, e Deus tá levando pra ele deixar uma lição, um legado pra esses jovens. Eu pensava dessa forma. Hoje eu entendo que ele não vai fazer isso, porque o meu propósito na Terra é muito maior. Eu peguei essa palavra pra mim e eu quero acumular muito dinheiro pra ajudar muita pessoa. Eu quero ter um ambiente, uma ONG assim, só de animais, crianças e idosos. E aí toda vez que eu ver alguém triste, acontecer alguma coisa, eu falo, vem aqui que eu vou te levar num local ali que você vai se amarrar, que você vai se sentir amado, cuidado. Então eu quero ter essa ONG, eu quero dar um carro e uma casa pra cada pessoa que trabalha comigo. Eu quero tirar o máximo de pessoas da crise de ansiedade e da depressão, ajudar o máximo de pessoas com deficiência, ajudar o máximo de pessoas a lidar com o autismo, com a síndrome de Down. Meu propósito na Terra é esse. É servir. É servir e levar a vida pra Deus. Muito bom, parabéns. Eu me vejo assim com 36 anos. Daniel. 36, você falou? 36, isso aí, daqui a 10 anos. Tem 26, né? Rico, bonito, famoso, falando muito de Deus. Falando um pouco sobre dinheiro, como que você lidou pra não extrapolar? Porque você veio de um bairro humilde, assim, e quando você começa a ter dinheiro, você começa a querer gastar. Você disse que começou a gastar, mas o que foi o limite? Ó, ele não extrapolou muito, tá. não, vamos lá. Eu extrapolei. Teve uma época em que eu extrapolei. Cordãozinho. Tá pegando o cordãozinho aí, ué? Teve uma época em que eu extrapolei. Gastei muito, gastei mais do que devia. Só que, pra glória de todo o Pai amado, eu tenho 2 empresários que são muito inteligentes. São esses 2 aí. E aí, eles deixaram eu me enforcar.
Falou, ó, para de gastar. Dinheiro não aceita desaforo. Não é assim do jeito que você tá pensando. E eu, não, eu sei, não vou parar. Não tá parando. Não é assim. Tá. E eu, não, tudo bem. Mãe, tá cuidando do dinheiro? E a minha mãe, aliada a eles. Aí, um belo dia, tava lá, tipo, teve um fim de ano assim, no ano novo, que eu gastei 300 mil reais. Na casa, na bebida, nos carros pra levar, passeio de helicóptero, aí lancha, aí jet ski, foi indo muita coisa. Daí, um belo dia, foi passando, foi foi quando que você falou, ó, você não tem nada na conta. Aí no ano passado, ele pegou, falou assim, ó, você vai voltar a ser pobre, viu? Falei, como assim? Ele falou, pergunta pra sua mãe lá quanto tem na conta. Eu falei, tá ficando louco? Ele, perguntou pra sua mãe como é que tá a situação da conta de vocês. Aí eu falei, mano, tá louco? Mas como é que você deixou isso acontecer? Ele falou, te falei várias vezes, você não escutou? E eu, graças a Deus, tô bem. Porque o dinheiro que a gente... ganha, eu juntei, peguei imóvel. O negão também tá bem, o Vini tá sossegado. Eu, graças a Deus, não vou passar mais nenhuma vontade. Agora você, daqui uns 3, 6 meses, vai ter que vender a casa, os carros. Complicado, né? Falei, meu Deus. Olha, está de brincadeira. Ele falou, vamos ver, né, agora o que você faz. O que você quer fazer? Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, por favor, pelo amor de Deus, o que eu faço? Ele falou, tem que parar de gastar. Você pede 10 mil reais toda sexta e dá 40 mil reais na rua pras pessoas em dinheiro vivo? Acorda pra vida, você não é pai de todo mundo. Você tem que se levantar, levantar a sua família, fazer o seu pé de meia e depois você ajuda os outros da rua. Primeiro você se ajuda em casa, se ajuda no seu íntimo, depois os outros. Não existe isso. Faz as contas, 12 meses no mês, você pegando 40 mil reais por mês pra dar pras pessoas na rua em dinheiro. Aí você vai ficar pobre, as pessoas que você ajudou, você também não mudou a vida de ninguém. Tudo em vão. Eu me lasquei. E aí a pessoa falava, vamos sair? Eu falava, não quero. Vamos comprar roupa? Não quero. Tô sem vontade. Não quero. Vamos sair pra jantar? Tô de boa. Minha mãe vai fazer uma comida, tô tranquilo, sossegado. Pum. E aí voltei na mentalidade que eu tinha antes. Que antes eu sobrevivia com 50 reais, tipo, no mês, assim. Eu ia na 25, pegava 50 reais, era 25 de março, comprava uma camisa de 35, pedia carona no ônibus, voltava, vendia a camisa 100, 150. E ela... gastava 300 mil de passagem aérea no meu antigo relacionamento. Muita coisa. Que é algo que não... Pô, podia ir de carro, podia ir de van, podia não ir num dia, né? Deixar pra ir num outro, ficar com a minha família, né? Tava afastado da minha família de Deus também nessa época. Tava deslumbrado, bobalhão, assim. E aí eu parei de gastar. Daí ele ligou pra minha mãe, tá, quando o Daniel gastou esse mês? Minha mãe falou, nada. Falou, o quê? Falou, nada. Aí ele falou, o que aconteceu? E uma latinha de coca. Aí a Marta falou, o que aconteceu? Você não gastou, tá? Eu falei, oxe, tô pobre de novo, filho. Tô pobre, vou gastar com o que? Eu não tenho dinheiro. Nada é melhor que um susto. Aí ele deu risada, eu falei, voltei o modelo antes. Os caras querem parecer isso, não, PF, 20 conto. PFão, vamos de marmita. Não, vamos pedir uma coca, não, suco de laranja. Eu sou de jejum, não, de coca. Já era, quer roupa nova? Não, se quiser eu posto no Instagram. Roupa nova. Foi indo. Aí, graças a Deus, eu consegui me levantar. E aí, ele tinha escondido um dinheiro meu. Ele tinha escondido um dinheiro meu. Aí falou, tá aí um dinheiro aqui que tá guardado, que eu guardei pra você. Só que isso que eu tô fazendo pra você, ninguém faz. Os empresários, a maioria roubam, mentem, sugam, não investem na carreira. E com meus empresários, eu sou rico, meus empresários não me roubam. Essa é que é a verdade. Eu tenho 3 empresários, que é o Márcio, o Vini e o Rian. O MC Rian SP, que é o Tubarão. Tubarão, te amo. Eu sou o Falcão. Meus empresários, eles investem na minha carreira, eles abrem meus olhos. Então tem todo um cuidado que não é nem empresarial, é um cuidado paternal. Engraçado, ele me ligou anteontem. Eu não sei onde eu tava. Fui cantar no navio da Chili Beans do Caíto.
E aí vai vir minha coleção de óculos com eles. Aí ele falou, ó, tô comprando um apartamento aqui na planta. Quer que eu compre pra você? Quer que eu tiro um dinheiro aqui e compre pra você? Aí eu falei, por quê? Ele falou, eu quero que você tenha, que você compre imóveis, que você tenha uma renda de pelo menos 100, 150 mil reais no mês sem fazer absolutamente nada. Tipo, se você parar de cantar hoje e tipo, não viesse dinheiro de digital ou das empresas, de nada, você tivesse seus imóveis, se tivesse 100 reais, de 100 mil reais, porque você tem que juntar dinheiro e uma renda para que você mantenha o seu custo de vida que você tem hoje. Porque se você se você tiver que abdicar do custo de vida que você tem hoje, você vai se chatear, vai se desanimar, vai ficar triste. Então eu queria saber se você quer que eu compre um aqui. E aí tudo que eu ver de bom, a gente vai comprando pra você poder ter mais renda. E então, tipo assim, eu ando com os caras muito foda. Então, é muito importante você andar com esse tipo de gente, porque se você anda com quem só tira, né? Com quem, não, vamos gastar, vamos beber, vamos viajar, o cara que só tá aproveitando. Essa é a diferença de quem ganha na loteria e 3 anos depois o cara conseguiu gastar 60 milhões que ganha na loteria, e quem vai construindo aos poucos as pessoas certas. A diferença é o investimento. Então, tipo assim, quanto eu preciso para não me sentir mal de novo? Então, quanto eu tenho que investir? Seja em imóvel, seja no banco, seja na bolsa. Então, isso que ele tá falando é muito importante, pessoal. Que é a educação financeira, que eu acho que tinha que ser ensinado na escola. Educação emocional e financeira tinha que ser na escola. Mais que biologia. Eu nunca usei biologia na minha vida. Não, raiz nunca quadrada, usei geometria, MMC, raiz quadrada. tabela periódica. Não, eu nunca vi isso. Nunca vi essas coisas. Tinha que ser educação financeira, emocional, religião, lidar com pessoas, desenvolvimento pessoal de alta performance. Comunicação, as pessoas tinham que aprender a se comunicar. Eu tenho um sonho de também fazer uma escola. Uma escola pra criar super pessoas, assim. Imagina, uma escola. Imagina, você, o Jojota, o Caíto. A gente faz uma escola, assim. Pensa as pessoas que iriam sair dessa escola. Meu pai amado. Vários Elon Musks, Thiagos, Joels, Daniels. Mas isso a escola, né? Sua mãe é educadora, ela sabe disso. A escola, se ela tivesse as matérias corretas, o mundo seria muito melhor. Muito. O mundo seria muito melhor. E também, não posso deixar aqui também de dar os parabéns pra minha mãe também, que me ajuda muito nessa área, que eu tirei ela do emprego, pra ela cuidar do meu dinheiro. E ela não trabalha pra mim, não precisa mais ficar indo trabalhar pros outros, e ela cuida do meu dinheiro. Eu falei pra ela que era pra ela ficar perto de mim, porque eu precisava do amor, do carinho dela, e pra ela cuidar dessa área especial, porque eu só confio nela. Muito bom, parabéns. Parabéns. Deus abençoe vocês. Cara, ou seja, dá pra perceber que, primeiro, eu vou falar de uma forma não religiosa, tá? Dá pra perceber sua energia, né? O que é isso? Né, se a gente fosse falar no nosso crentez, né, dá para perceber o espírito que você carrega. Mas de um jeito que todo mundo entenda, dá para perceber sua energia. Então, assim, tá muito claro que o propósito divino na sua vida é muito maior do que você imagina. Então, uma coisa que você tem que ter consciência, fica aqui como um conselho de amigo. Não, aí outra coisa que eu falei pro Márcio, pro Vini. Eu falei, eu tô muito feliz que eu vou falar com o Thiago, eu quero que vocês marquem tudo que eu vou falar com ele, mas eu tô triste porque eu vou ter que falar, porque eu queria só ouvir ele falar. Não, mas a gente vai ter nosso tempo, deve ficar tranquilo. Eu não falei lá na van, agora antes de entrar, eu falei, tô triste porque eu vou ter que falar, eu queria só escutar ele falar assim, até, porque eu tenho voo só 6 horas pro Rio de Janeiro. Eu queria escutar ele falar até 6 horas da tarde, tudo, sobre a vida, o que ele acha de copos, da vida, de tudo. E agora você tá começando a falar, tá quase acabando, eu tô, caramba, eu queria escutar mais ele falar. O conceito que eu quero te dar é o seguinte, geralmente quem atinge o sucesso acha que esse é o máximo que dá pra chegar, e é mentira, cara. Na verdade, com Deus sempre é o início. Então você só tem 26 anos, você só ganhou tanto, você só atingiu tantos milhões de pessoas, não é tô aqui, não é só, é só o início. Ou seja, se você realmente se submeter a Deus como você tem feito
continuar com seus princípios, seus valores, honrando seus pais e sendo leal, sendo um cara de verdade. Porque muita gente é fake, por isso não dá certo na vida. O que não é de verdade tem prazo de validade. Não tem como você não se tornar 10, 15, 20 maior do que você... 10, 15 vezes maior do que você é hoje, porque Deus tem interesse em dar voz às pessoas que têm uma mensagem. Grava isso. Deus tem interesse, é do interesse divino dar voz às pessoas que têm uma mensagem. E como Deus te entregou uma mensagem e você está sendo fiel na entrega da mensagem, não tem como ele não te dar um crescimento maior. Continua andando com as pessoas certas, continua administrando bem o que ele te dá, dom, talento, dinheiro, contatos, conexões, porque eu vejo claramente que é só o início, né, Wesley? Isso aí. Não é uma energia boa? Muito, muito. Cara... A gente recebe gente aqui de tudo quanto é jeito, e não é todo mundo tem sua energia, não. Quando a gente desceu lá embaixo pra buscar o Daniel, falou com todo mundo, todos os funcionários, todo mundo, olha, meu Deus, o Daniel, e ele cumprimentou todo mundo, muito legal. É porque eu já fui invisível, né? Uhum. Eu fui invisível a vida inteira. Então, principalmente quando eu trabalhei no Outback, eu tive uma lição de vida muito doida, assim, porque eu era auxiliar de limpeza e eu limpava banheiro, privada, varria o chão, e eu ficava varrendo lá das 6, das 7 da noite até as 2 da manhã e ninguém me dava boa noite. E, pô, quantas pessoas não passam, no restaurante, no Outback, assim, pra ir jantar numa sexta, num sábado? E aquilo me feria muito, assim, porque eu sabia que ser invisível a minha vida naquele momento era me submeter a limpar a sujeira dos outros, não ser querido, amado por isso, era pago pra fazer isso. E além de tudo isso, eu não tinha um respeito humano, de tipo, obrigado, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então aquilo me feria muito. E aí diversas vezes eu ia no banheiro chorar no último box ali no Shopping Taboão que eu trabalhava. E no último box, eu trabalhei no Shopping Jardim Sul também. E eu ia no último box e eu chorava pedindo pra Deus, por favor, muda a minha vida. Não aguento mais isso que eu tô passando. Queria muito que o Senhor ajudasse minha família, meus amigos. A situação tá muito difícil. E se um dia o Senhor me der me tirar da situação que eu me encontro hoje, se um dia eu puder ser igual essas pessoas que vêm aqui e conseguem pagar uma janta, assim, um almoço, pedir uma costela, e eu quero uma costela, eu quero uma cebola onions, e eu quero uma coca. Eu bebi a coca, agora eu quero um suco de morango, porque isso é muito caro, pra mim era muito caro isso, tipo assim, ir e pedir um prato. Pede um prato e já paga o refil. Já paga o refrigerante que é o refil. Já vai contado já. Não, vai lá, a gente vai gastar R$155. É R$155, não dá pra gastar 160 não. Então, se você me tirar de eu conseguir estar como essas pessoas, ter uma vida como essas pessoas têm, eu vou ser uma pessoa totalmente diferente, mano. Eu vou falar de você pra todo mundo, que você me tirou da situação que eu me encontro hoje, que minha fé que me fez sair da situação que eu me encontro hoje, e eu vou espalhar amor pras pessoas e palavras de motivação, de incentivo. Tipo assim, hoje eu tenho, tipo assim, se eu queria receber um boa tarde, um boa tarde, quando a pessoa falava assim, boa tarde, eu fazia boa tarde. E aquilo já era tipo, meu Deus, não acredito que a pessoa falou boa noite pra mim, boa tarde. Então, tipo assim, eu sei que hoje, o beijo que eu dei na mão das 2 meninas da faxina ali embaixo, quando eu descer agora, elas vão estar lá, extasiadas. Você viu que quando eu tava vindo, elas estavam assim, meu Deus do céu, Daniel, meu Deus. Aí como que eu vou passar reto, mano? Eu tinha o meu trampo que elas. Quem sou eu? Eu tenho que mostrar pra elas, calma, é o momento, vai passar. Se apega em Deus, se motiva, dá carinho pras pessoas. Pum, quando eu venho, o que custa? Vai cair meu braço, vai cair minha mão, a pessoa é menos ou mais que eu pegar a mão dela e dar um beijo na mão dela. Você viu? Na hora, eu dei na da primeira, ai meu Deus, a outra quando eu pedi a mão, ela já pulou no meu pescoço. Já queria, não, deixa eu dar um abraço, abraça, beija. Aquilo ali mudou o dia da pessoa.
Ela podia não estar... Ela podia estar 6 meses, 1 ano, sem receber um abraço. Sem receber uma palavra de você é lindo. Você é importante. Deus te ama. Você é maravilhoso. Isso é você muito nasceu pra importante. vencer. Isso é muito Você é importante. Isso muda o dia da pessoa. E hoje eu sei que tem muitas pessoas que têm mais talento que eu, que são mais inteligentes, que cantam mais, que dançam, que são incríveis. Mas eu ganho no coração, mano. Eu ganho no carisma. Eu ganho nisso. Eu ganho em eu querer trabalhar mais pra eu poder especializar no que eu posso, pra eu ser melhor do que eu, pra minha família, pra eu acumular mais números no que eu já tenho, pra eu poder levar mais vidas pra Deus, pra eu tirar mais pessoas da depressão, da crise de ansiedade, pra ajudar mais pessoas. Então a vida pra mim se resume a isso. E se você hoje, como a gente já tinha dito, hoje eu não preciso pagar sapo pra ninguém. Então se eu tô junto de um cara que é bilionário e ele não cumprimenta, se ele não cumprimenta o porteiro, não fala na porteiro, hoje eu tenho dinheiro também, eu sou rico, sou famoso, eu falo pra ele, por que você não cumprimentou o cara? Ah, porque o cara, por que você não cumprimentou o cara? Ah, porque não quero convívio com você. Show, meu mano. Que isso, pô? Vamos sair, vamos viajar. Não, mano, pode viajar, mano. Não, vamos andar de jato. Eu não quero andar de jato. Se for pra andar de jato assim, eu não quero. Você não dá bom dia pro piloto do seu jato. Quer dizer que se eu fosse o motorista do piloto do seu jato, você não ia me dar bom dia também. Se eu tivesse limpando, se eu tivesse trabalhando de auxiliar de limpeza e você passasse por mim, você não ia me dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Você anda comigo porque hoje eu sou famoso, sou rico e sou influente. Então eu não quero que você ande comigo. E eu ainda faço questão de pegar o empregado e falar, vamos lá pra casa comer, que eu vou te dar umas roupas. Hoje, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo de eu ter poder pra fazer isso. Você tem noção da alegria que eu sinto. Tem noção. Deu ir numa. Às vezes, eu tá no local, o garçom vinha, eu vi um cara distraído. Nossa, foi lindo. Esse dia eu tava no Santo Cupido, ano passado, e daí o cara falou: entra aí e tal, sou bambambam aqui. Eu falei: não, beleza, entrei. Aí eles querem beber o quê? Aí eu falei: não, tô sossegado, mas o menino que tá comigo aí tá bebendo. Eu falei: não, fechou, vou mandar um uísque, caralho, tá, mandou lá o uísque. Ele falou pro garçom, falou de uma forma isso, assim, cadê o uísque? Cadê o uísque dos caras, seu burro? Uhum. Já não mandei você pegar? Por que você não foi pegar, seu burro, seu idiota? Vai lá agora, só que eu tô falando mandando. Palavrão, né? Falando palavrão pro cara. Aí eu olhei assim, situação, aí ele, normal, olhou e voltou pra mim, tipo, complicado, né? Falei, Pensei. Falei, mano, agora eu vou ferrar esse cara, mano. Peguei e falei pra ele assim, me vê mais. Tá precisando beber, eu vou beber, mano. Me vê 2 vodka também, além do uísque que você pediu. Pá, ele pediu. Daí o cara veio, o garçom. E, mano, os garçons me amam, os motoboys, as pessoas. Eu amo essas pessoas, me amam, porque eu gosto dessas pessoas. Professor, as minorias, eu amo essas pessoas. E aí o cara ia, Fafá, tá bem e tal? Aí eu falei, eu vi o que esse vacilão fez com você, hein, mano. Aí eu fui, dei R$800 pra ele. Falei, Tó, não liga pra isso não, mano. Pega o meu contato, vai num show meu depois. Não liga não, que esse cara aí tá com nada. As meninas devem usar ele de broche, deve ser zoadão. Fique em paz. Aí o cara pegou e falou assim, aí, foi que passando... botaram na água dele, que ele tá começando, tá vendo que ele tá já... Foi passando... Essa água tá fazendo efeito, hein? Não, aí passou, quando foi chegando no final do rolê, o cara pegou e falou assim, e aí, eu falei, eu vou embora. Aí ele falou, pô, você não vai beber as bebidas que você pediu aí, não? Aí eu falei, vou nada. Vou nem embora, pô. Fez o cara gastar. Aí aí eu falei, deixa eu levar pelo menos essas 2 garrafas aí que eu pedi. Aí ele, demorou, mano. Aí eu peguei a garrafa, falou, vamos tirar uma foto? Eu falei, não, mano. Hoje eu tô sossegado, vou tirar foto não. Fui lá fora, coloquei a garrafa no carro, chamei o Mano Brito e falei, chama o garçom depois lá dentro, fica você com uma garrafa e outro com uma garrafa. Demorou? Aí os caras, demorou, ela foi embora. Pobre não. Eu digo assim, o sonho de todo filho é dar uma vida melhor. É isso aí. É dar uma vida melhor para os seus pais. Independentemente da condição, filho, assim, exatamente. Eu acho que a maior realização pessoal de uma pessoa é realizar
O sonho de alguém, de quem ama. É, de quem te ajudou. Tipo assim, eu tenho... Eu sou bem desapegado com essas coisas também, assim. Tipo assim, é engraçado, é feio e é bonito. Eu sou desapegado com dinheiro, desapegado com carro e desapegado com casa. E eles ficam doidos. Só que eles acham bonito porque eu não vejo valor nessas coisas. Mas eu sei que é muito importante. Mas tipo assim, eu vou e compro um carro pra minha mãe, pra minha avó, pro meu pai, pro meu irmão. Aí eu vou e dou o carro. Eu faço o vídeo ali, tiro a foto pra inspirar as pessoas e pra expor meu amor e minha gratidão por eles. Então, quando eu faço isso, eu já nem olho o carro mais. Já nem ando, não falo, não penso em lavar, em pôr nada. E eles acham isso feio, porque eu tinha que cuidar tudo das coisas assim. E pelo outro lado é bonito também, porque eu não ligo pra essas coisas. Não se apega às coisas materiais. Agora, fala, ué. Tem outra pergunta? Vamos. Você é um cara muito família. Tem um sonho de ser pai? Se sim, qual legado você deixaria pro seu filho? O maior sonho da minha vida é ser pai. Desde quando eu já era pobre. Hoje, mais que tudo, assim, todos os dias eu sonho e peço pra Deus um filho. Só de falar, eu já fiquei emocionado, vontade de chorar, porque é meu sonho, mano. Ter uma criança pra eu cuidar, pra eu amar, pra eu dar carinho. Ser pai é um sonho, sempre foi no meu coração, assim. Você é louco, você ser pai de uma criança, um bebê, você vê a criança nascendo, você dando educação, você brincando, você dando bons exemplos, você passando as coisas da vida. Fico pensando, eu contando as coisas pros meus filhos, assim. Como que eu venci na vida. Ele não vai passar o que você passou. Tipo, como que era a minha vida, o que é certo, o que é errado. Tipo assim, se eu pudesse hoje escolher entre ter um filho e não cantar mais, eu queria escolher ter um filho, mano. Queria ter um filho, ver só o meu filho, assim, meu filho pra minha filha. Queria ter uns 5, assim. Mas é difícil, né, hoje em dia, né? As mulheres não querem estar com nada, não quer nada com nada também, não quer ter filho, não quer ter família. Aí é complicado. E tipo, vai doer muito no meu coração se meu filho ou minha filha nascer e eu não ver meu vô e uma das minhas vozes ver que meu filho nasceu, tá ligado? Isso me deixa muito triste. Porque eu amo muito, muito meus avós. E o tempo vai passando, né, mano? É complicado isso. E tipo, eu não quero falar pro meu filho ou pra minha filha que ele tinha um bisavô e bisavós incríveis e eu não tenho uma foto disso, tá ligado? Isso vai me dilacerar a vida inteira, assim. Vai ser difícil de lidar, vou conseguir lidar, mas vai ser algo que vai me chatear, tá ligado? E aí eu fico muito triste toda vez que eu vejo meu avô, minha avó. Eu fico pensando, tipo, que o tempo tá passando, tá ligado? E não é, né, carro, moto, casa. É uma criança, um bebê que veio de mim, igual eu vim da barriga da minha mãe. Isso me deixa muito triste, tá ligado? Isso é impressionante. E formar família é uma das decisões mais sérias que a gente toma, porque a gente tem que abrir mão de tanta coisa. Você sabe o que é abrir mão de coisas por causa do sucesso. Aí, quando você forma família, é abrir mão de muito mais coisas, né? Para você realmente poder ter uma família, não existe família perfeita, mas saudável, poder criar teus filhos e vendo os pais se amarem e se respeitarem e você passar todo o exemplo, eles serem bons para a sociedade, para eles poderem continuarem teu legado. De todas as coisas, por exemplo, se hoje teu filho já tivesse nascido, todas as coisas que você pudesse ensinar, qual seria a principal coisa que você ensinaria pro seu filho? Deus, família. Deus, família. De tudo que você viveu até hoje, de toda a fama que você experimentou, você sabe que essas coisas são a base de tudo, então. É o primordial. Não tem como fugir disso. Hoje eu tenho tudo. Se eu tivesse tudo e eu não tivesse Deus e minha família, eu não ia ter nada. Quando minha mãe viaja e eu tô lá em casa assim, eu moro numa mansão hoje, tem 7 quartos, piscina, sauna, tem tudo lá, academia muito grande. Quando minha mãe viaja e mora lá eu, minha mãe e meu irmão, que é um irmão que é o Pedro, que é adotado. Meu outro irmão joga bola profissionalmente. Quando minha mãe viaja e eu fico lá, eu nem tenho vontade de ficar lá, vontade de ir pra minha avó.
De ver a casa muito grande assim, e já dá um vazio de tipo... Mano, não acredito que eu poderia ter tudo isso hoje e eu não ia estar feliz, porque eu ia estar numa casa enorme, com um monte de carro e não tem ninguém pra desfrutar disso aqui. Ou eu vou chamar 10 mulheres pra ficar aqui desfrutando um negócio que elas não conquistaram comigo. Eu prefiro ir pra minha casa da minha avó ou falar pros caras, ei, vem aqui em casa aqui, mano. Meus empresários, meus amigos, vem aqui em casa aqui. Porque eu me sinto muito, muito feliz de ver meus amigos vestindo umas roupas bonitas, sabe? De ver que eu consegui mudar a vida deles. Todos eles trabalham comigo hoje, meus amigos. Eu dou um salário pra Isso eles. É bom. E eles, eu vejo que todos eles vestindo uma roupa da hora, que sempre foi nosso sonho. Todos eles com celular. Domingo eu dei 3 iPhone 15, um pra cada da equipe assim. Ver isso me preenche de uma forma absurda, assim, fantástica. Porque minha luta não é por mim. Nunca foi por mim. Minha luta é pelas pessoas que eu amo e por Deus, assim. Então, por isso que eu acho que as coisas dão certo e me honram, dão certo pra mim, porque não é só por mim, não é pra mim. Sabe, é pras pessoas que eu amo, é pras pessoas que já se foram, que é o pai e a mãe do Felipe, que é meu DJ, é a mãe do Vinícius, que é meu produtor, que a geladeira tava com uma garrafa de água e uma manteiga, a mãe dele faleceu infelizmente de câncer, é o Abílio, que foi meu padrasto, que faleceu. Então envolve muita coisa, envolve muita gente, e o propósito é muito, muito grande, sabe? Muito bom isso. Isso que você falou das pessoas que já se foram, eu perdi 2 pessoas muito queridas, foi minha mãe e minha sogra, né? Num curto espaço de tempo. E as duas deixaram uma mensagem pra mim, né? Antes de falecer. Minha mãe não sabia, porque minha mãe não tinha doença nenhuma, foi de um dia pro outro, e minha sogra estava com câncer. Mas elas sempre mandaram mensagem que eu digo, elas falam, quando estavam vivas, conversar comigo, ó, cuida da tua família. Minha sogra falava, ó, cuida da minha filha, cuida dos meus netos. E é impressionante como essas pessoas deixam na gente, depois que parte, um senso de responsabilidade, né, com as outras pessoas. Eu sinto isso. Não é? Aí fala, caramba, agora eu tenho que realmente ainda ser melhor ainda, principalmente com as pessoas que eu prometi cuidar, né? E quando você tiver teus filhos, tu vai ver que é mais forte ainda isso. Essas pessoas só tem eu, né? Só tem nós. Se a gente parar a engrenagem prejudica muita gente. E eu sempre gostei de suportar essa pressão. Eu me sinto muito honrado, muito grato. Tipo, se eu tiver que ficar um ano... Seu provedor, seu generoso. Sem fazer alguma coisa que é impossível, só pra que eles tenham, meus empresários, minha família, eu faria, sabe? Se eu tivesse que dar minha vida por qualquer um deles, eu daria minha vida. Tomaria um tiro por eles, então... Agora, a gente tá numa missão difícil aqui, né? Que o Daniel deixou escapar, que é casá-lo ainda esse ano, né? Pra ele começar já a reproduzir a sua família, né? Mas tipo Então, assim, como é difícil decente, casar, tem todo um processo. O filho primeiro. Não faz isso não, mano. Não, a gente vai conversar nos bastidores. Mas aí tem que conhecer Deixa a pessoa. comigo, tia, que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dessa alma que tá se perdendo. Tem que conhecer a pessoa. Tem que que o problema vai ser maior depois, mano. Mas quando tudo essa bem, pessoa eu tenho a criança ali comigo. E quem disse que ela não vai tirar de você depois? A mulher? O quê? Vamos conversar nos bastidores? Mas ela vai ser não tá cancelada. preparado pra isso, não? Mas ela vai ser cancelada na internet. Aonde, tipo assim, imagina, se ela estiver aqui no mercado com o filho, todo mundo, quando ela pisar... pro Daniel, devolve pro Daniel. Ela sai com o filho e fala, pô, devolve o filho pro Daniel. Daniel, ó, todo mundo filmando. Aí a mulher vai lá no mercado lá, chegou no mercado, aí vai estar uma senhorinha que vê lá o Dança dos Famosos. Filha, tá com o filho do Daniel aqui. Devolve, ele tá sofrendo. Vai ser cancelado, Mas então. é muito sofrimento, olha. Agora, brincadeiras à parte, né? A gente tem candidatas. A gente tem algumas pessoas precisando aqui. O Wesley tá 3 anos tentando casar. Eu não sei se o Brunercast funciona como um Tinder, porque a gente tá tentando 3 anos com ela e nada. 15 método Dash. Você já fez 15 vezes o método Dash e não encontrou ninguém. E agora a gente vai tentar então com o Daniel. Eu acho que é aparência. Ninguém gosta do Wesley. O ex-MC Lelei, né? Pra quem não lembra. E o pessoal gosta do MC Daniel. Então você quer casar, formar família, né? Aqui, Daniel, menino de Deus. Comenta aqui o seu currículo. Mãe dele tá aqui, vou postar o currículo dele aqui pra vocês, tá? Mas, brincadeiras à parte, formar família nos dá base pra tanta coisa, principalmente emocional, né? Sabe que eu paro pra pensar? Vou te dar um conselho de pai de família.
Fala. Sabe por quê? A família? Porque volto a falar do caso de ser idoso. Quando a gente é idoso, quando a gente envelhece, a gente quer receber amor, atenção e carinho. Os papéis se invertem. Então, quando você... Eu enxergo da seguinte forma. Eu sou um cara que eu gosto muito de estar com todo mundo junto assim, sentindo todo mundo, sabendo que tá todo mundo bem, no meu controle aqui, se alguém precisa de alguma coisa. Imagina, o tempo passa, vai, e aí eu... Com muitos anos lá, e eu não tenho nenhum filho. Quando for dia dos pais, eu vou passar com quem? Quando for dia das mães, eu vou passar com quem? O Natal, eu vou passar com quem? Meu aniversário, eu vou passar com quem? O Ano Novo, eu vou passar com quem? Legal, assim, amor próprio, sua própria companhia, mas, pô... É difícil. Sozinho eu acho que não dá pra ser feliz. Sozinho é complicado. Eu quero saber que até o final da minha vida eu tenho pessoas que zelem por mim, que têm amor por mim, cuidado por mim, carinho pela minha existência. Pô, não, mas vamos casar um menino. Vamos casar, deixa comigo, isso aí eu vou resolver. Você não vai poder escolher muito, mas... Pô, eu imagino o orgulho da minha mãe, que minha mãe não tem. De eu cuidar dela, de eu dar amor e carinho pra ela. Mãe, te amo. Mãe, você é maravilhosa. Mãe, obrigado por existir. Mãe, você é a pessoa mais importante do mundo. Mãe, eu te amo demais. Mãe, tô indo trabalhar. Pode ficar em casa. Mãe, hoje aprendi um negócio de Deus. Mãe, hoje eu vou fazer um podcast com o Thiago Brunet. Que? Nossa, imagina o orgulho dela. Saber que ela não tá desamparada, que ela vai receber amor pro resto da vida, vai receber carinho, não vai faltar nada. Imagina. E eu não tenho. Não, e você saber que tem uma mãe orando por você também, né, cara? Eu tô na rua, tem alguém preocupado comigo, orando por mim. E seus filhos vão saber disso também. Cara, eu tô muito feliz de te receber. Muito feliz mesmo, de verdade. Eu acho que pessoas que fazem coisas tão diferentes, ao mesmo tempo a gente tem tanta coisa parecida. É muito engraçado isso. E a gente pode ajudar tantas pessoas, né? Cada um com a sua história, cada um com o seu jeito, com a sua forma de ser. Quero agradecer a sua equipe que tá aqui, sua mãe, obrigado, tia, por vir. Todo mundo que trabalha com a gente, né? Que eu nunca agradeci publicamente. Eu quero agradecer muito o Rune. Que fica na mesa de som pra gente, né? Não correio publicamente. Mas tá aqui o meu agradecimento. E vou realizar o sonho do Wesley agora na foto que a gente vai fazer usando o cordão. O Wesley usando o cordão. Chega aí, você tem que chegar aí. Vai lá, Wesley, vai lá. As câmeras aí. Vai viralizar. Essa foto ele vai ficar pra frente. Essa foto vai explodir na internet. Tem que botar as dedeiras também. Sem dedeira eu não quero. E vamos. Peraí. Vou fazer os stories agora, aqui ao vivo. Pesadinha, né? Nossa. É coisa que isso aqui. Gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. A gente está no meio da gravação do Brunecast. O Wesley contou uma história pro Daniel que ele tinha sonho de ser DJ ou MC, que ele tentou se lançar como MC Lelei, e agora pediu pra tirar foto com os ouros do MC Lelei. Meu Deus do céu, vamos pra foto. Não, vai ter que mostrar os anéis, entendeu? Não, tem que mostrar. Bora, Wesley. Isso. Aí. Deixa eu entrar numa foto, Bom demais. Vamos encerrar aqui. Gente, hoje o podcast foi diferente, Wesley. Foi muito bom. Foi bom demais, né? Vem cá do meu lado, Wesley. Vem cá. Vamos encerrar juntos. Foi muito bom. Gente, esse foi o Brunecast de hoje. E falaram que o Daniel ia vir aqui, que a gente ia ser influenciado por eles, os haters, de forma alguma. Jamais. Nós seríamos... Vai fazer uma tatuagem? Vai. Mas não quer dizer que fomos influenciados. Era um sonho seu, né? Tava no seu coração. Já tava no coração. Eu quero agradecer, então, ao MC Daniel. Forte aplauso. Obrigado, pessoal.